Estamos de volta em mais um episódio do Primotech, o podcast oficial de tecnologia do Grupo Primo. E hoje nós vamos discutir a respeito de tecnologias utilizadas em guerra, mas não apenas isso. Vamos falar sobre, será que o Brasil tem tecnologia de ponta? Será que em algum momento nós teremos uma guerra apenas com robôs e drones? E como que foi essa evolução tecnológica dentro do ambiente militar, da Marinha, da Força Aérea? Para isso, nós temos aqui especialistas no assunto. Temos aqui Carlos Eduardo, que deixa eu dar uma lidinha aqui que é muita coisa, gente. É oficial do Exército, gerente do projeto de desenvolvimento de software de simulador de apoio de fogo e trabalha atualmente dentro do Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês hoje. Perfeito. Temos aqui também uma pessoa conhecida da nossa audiência, o senhor Bruno Perini, ex-capitão do Exército, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e atualmente é educador financeiro e sócio aqui do Grupo Primo. Seja muito bem-vindo. Thaís, obrigado. Mário, Janotto, Carlos foi meu companheiro lá na AMAN, uma turma à frente, ele formou em 2009 ou em 2010. Então é um prazer estar aqui com vocês. Espero agregar o tema do podcast. Não tenho dúvida de que vocês dois vão ensinar muito aqui pra gente. E quem que tá aqui do meu lado, então? Mário Trentin, que é gerente da nossa plataforma Start. Seja muito bem-vindo, Mário. Muito obrigado. Faltou meu ex-capitão aí também, da aeronáutica. Ex-capitão. Né? Poxa, vamos lá, um prazer 15 enorme. anos, né, Mário? 15 anos. Capitão é legal que você fala, todo mundo sabe o que é, né? Então, se você é tenente, major, a pessoa fala, o que é isso? O pessoal só conhece soldado, Parece sargento, capitão, coronel, general. É assim que funciona. A gente brinca que o legal de ser promovido a capitão é que você pode chamar o Capitão América, ô América, tudo Exatamente. bem? Capitão Caverna, e aí Caverna, beleza? Entendeu? Tenente não tem essa vantagem. Legal. O Mário vai poder compartilhar um pouquinho, assim, né, da experiência que você teve aí na Força Aérea. Muito bom. E por último, mas não menos importante, nós temos uma pessoa especializada em tecnologia aqui, nosso diretor de tecnologia, senhor Rodrigo Janotto. Seja muito bem-vindo. Prazer, pessoal. Eu não fiz nem tiro de guerra, mas espero contribuir com esse podcast aqui, gente. Bora. Eu também aqui, Janotto. Eu sou mais de tecnologia do que desse ramo aí do pessoal. Vamos aprender bastante aqui, sejam muito bem-vindos. E eu vou começar com a primeira pergunta, que é: dentro desse ambiente, quando a gente fala sobre guerra, né, nós temos muitas pessoas e muitos profissionais envolvidos, pessoas que passam anos estudando e se preparando para caso alguma coisa aconteça. Então, dentro desse cenário, qual é a importância da tecnologia para vocês, tanto na preparação quanto quando vocês de fato já estão lá em campo? Bom, acho que como oficial da ativa aqui na mesa... Sim, claro. Começa aí. Posso começar? Até porque eu estava comentando antes de começar o podcast o quanto que as coisas devem ter evoluído com a evolução da tecnologia cada vez mais rápida. Você formou em 2010? Eu me formei em 2010 e eu saí em 2017, né? Já estamos em 2022. Então já tem muita coisa sendo alterada nesse cenário. O especialista aqui atual em como funciona Exército, Forças Armadas, não sou eu, tá? Deixando bem claro aqui. Vim para comentar de outras coisas. É o Carlos, então, por favor. Assim, a gente estava conversando bastante sobre isso, né? Sobre como que é sempre importante estar com a tecnologia de ponta disponível, porque em termos de combate, né, a questão da guerra, você está sempre mais rápido, com maior poder de destruição, com melhor proteção, né? Mas eu estava comentando com a Thaísa, né, e a gente estava conversando ali também que isso varia da Força Armada para outra Força Armada, né? A gente estava comentando que, por exemplo, o Exército, óbvio que ele quer também ter a melhor tecnologia para ter a melhor proteção, o melhor poder de combate, mas o Exército ele sempre parte do pressuposto que eu também posso operar, né, posso atuar numa situação de guerra em que toda aquela tecnologia foi destruída ou ela não é possível de ser usada, né? E isso não é a particularidade do Exército brasileiro, né? Todos os exércitos têm uma formação básica, por mais que a gente possa estar operando um drone a quilômetros de distância, eu também tenho que aprender a rastejar, a usar uma faca em combate, né? Tenho que aprender a me camuflar e me esconder atrás de uma árvore ou de uma rocha, de uma pedra. Então, assim, a gente trabalha com a tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, né, primórdios, como lutar sem nada na mão, né? Tem que saber as duas coisas, né? E nesse ambiente de guerra, esse ambiente militar, enfim, a gente sabe que tem muitas tecnologias que vieram provenientes desses ambientes. A gente estava falando sobre algumas, o GPS, o micro-ondas, a gente falou, queria que vocês trouxessem algumas questões que vieram desse ambiente e também o porquê. Por que esse ambiente é propício para que tecnologias venham nascer? Olha, eu tenho um ponto sobre isso, né? Porque o pessoal coloca como efeito colateral da guerra, mas na guerra tem evolução tecnológica, né? O pessoal morreu na Primeira Guerra, mas inventaram leite condensado. Então,
colocam lá. Tem o benefício, teve invenção do protetor solar. Só que tem um ponto, que é uma ideia de economista francês, o Frédéric Bastiat, que é a questão da janela quebrada. Ele fala da falácia da janela quebrada. O pessoal na economia diz muitas vezes assim, não, o Estado tem que gastar mais, como se ele fosse gerar aquele recurso do nada e não fosse tirar de outras áreas, né? Ou até criando dinheiro do nada, ele acaba inflacionando também o dinheiro, é ruim. Mas é a seguinte ideia, que serve para guerras. Se você tem lá um garoto que quebra uma janela do Grupo Primo, que ele foi lá e quebra, isso vai obrigar a gente a contratar um vidraceiro. Aí tem muita gente que olha para aquilo e fala, tá vendo? Tá estimulando a economia no final das contas, porque isso é o que se vê. Mas o pessoal não vê que esse dinheiro que a gente gastou para consertar a janela seria gasto em outras coisas se não tivessem quebrado a janela. Ou seja, a sociedade, no final, só perdeu uma janela e eu deixei de usar o dinheiro que eu usaria para contratar alguém para consertar aquilo, por exemplo. Então, na guerra é exatamente a mesma coisa. Embora você tenha uma evolução tecnológica, a gente tem que pensar a que custo essa evolução aconteceu. Você pega a Segunda Guerra Mundial, só de judeus, né, Hitler matou uns 6 milhões. Então imagina o tanto de conhecimento que sumiu naquela hora. O tanto de recurso que foi empregado simplesmente em formas mais eficientes de trucidar pessoas. Que se empregado em outras áreas, contando com a inteligência coletiva que foi exterminada, poderia ter gerado uma série de outros avanços. Mas de fato, como há uma competição entre países e uma competição existencial, porque países que perdem guerras às vezes deixam de existir, a Ucrânia talvez não exista mais da forma que a gente está vendo hoje daqui a um tempo. Tudo depende de como vai acabar esse conflito. Ou se existir, talvez com menos território. Então, essa competição gera um estímulo para a pesquisa e com isso você tem desenvolvimentos, né? Quase tudo que a gente usa hoje em termos de comunicação, o Carlos pode falar melhor disso, veio da área militar, pô. O pessoal inventou e depois acabou no meio civil, como o próprio GPS que você citou. Pegando um gancho que você falou das perdas, né? Voltando um bocado na história, o período que a gente conhece como Idade das Trevas, Idade Média, né? Quem já leu aí Bernard Cornwell, né? A trilogia lá das as Crônicas Saxãs. Trilogia não, são 7 livros, né? As Crônicas Saxãs tem um ponto que eu achava muito interessante quando, depois da queda do Império Romano, né? Lá no Reino Unido, um saxão olhava assim um prédio de pedra e falava assim, nossa, como é que os romanos eram bons, né? Porque a gente não sabe construir isso mais. E realmente, o personagem reflete assim, nossa, a gente vai construir um hall aqui de madeira, dura o quê? 10 anos. Então, muita tecnologia se perde quando, algumas vezes, uma civilização que tinha um conhecimento, né, uma determinada área, né, do conhecimento, mas talvez não conhecimento militar, vem uma outra nação com a tecnologia militar e destrói todo aquele conhecimento, né, e se perde. A gente vê isso quando você vai olhar, né, o que os incas tinham desenvolvimento, né, você vê em museus no Peru, gente que fez cirurgia intracraniana. A gente não sabe nem que instrumentos eles usavam. Mas tá lá, o cara fez uma cirurgia intracraniana e ele não morreu daquilo, né? Agora, voltando para a questão da pressão que você comentou, eu acho que é bem isso. Como existe uma pressão muito grande de um país que pode desaparecer naquele conflito, aí é necessidade a mãe da invenção, né? A liberação de recursos. Com certeza. Tudo, normalmente o estado de sítio, né? Você autoriza as coisas mais rápido, né? Você tem que autorizar aquilo, porque senão o país acaba. E aí a pressão em cima das mentes criativas é muito grande, né? E aí, muitas vezes, até alguns parâmetros éticos são violados na guerra em virtude de, olha, se a gente não experimentar isso agora, né, a gente pode morrer. E aí tem esse contraponto, né? É um desenvolvimento tecnológico, mas com pesares, né? As coisas ficam em segundo plano, né? Tanto que muitas vezes um governante até usa a guerra como uma arma para unir a população contra um inimigo em comum. Você pega isso, vamos pegar antes de história, pensar em filmes. Você pega Independence Day lá, por exemplo. O mundo tem uma série de diferenças. Americano se estranhando com o chinês, que se estranha com o russo, que não gosta de algum país da Europa. Quando vem um alienígena, todo mundo se une para salvar o mundo. A mesma coisa acontece dentro de uma nação. Você pega gráficos de popularidade, por exemplo, do George W. Bush. Ele estava impopular, declarou guerra ao terror, né, no Afeganistão. Popularidade lá em cima. Aí entrou no Iraque, aí foi baixando a popularidade. Aí capturou Saddam Hussein, lá em cima. Aí pegou o Bin Laden depois, lá em cima. Então toda vez que você... Aí já não era mais ele, se eu não me engano. Mas toda vez que você tem uma grande conquista militar assim, a popularidade do governante vai lá em cima. Talvez o Putin, pensando em popularidade, tenha iniciado conflitos já com base nisso. Você pega a anexação da Crimeia... Quando ele invadiu também, ele conseguiu aumentar a popularidade dele. Até porque ele estava no momento de popularidade mais alta. Ele tinha acabado a Olimpíada de Inverno e tinha ido muito bem. Tem um documentário que mostra isso, aquele Ícaro, que mostra o pessoal se dopando para ganhar a Olimpíada de Inverno. Um esquema de Estado, né? Era os russos, o governo, por trás daquilo. Mas, em termos históricos, a mesma coisa acontece. E aí você citou os Incas. Por coincidência, eu tô lendo um livro chamado Armas, Germes e Aço, estava comentando com o Gianotto, tá no meu clube do livro, é o 5º livro que a gente tá lendo lá,
E esse livro ele é muito interessante, porque ele mostra como essa questão tecnológica, ela define o que vai acontecer no encontro entre civilizações. Então, uma das perguntas que ele faz lá, por exemplo, é por que um punhado de espanhóis, segundo o livro 168 Espanhóis, com Francisco Pizarro liderando, um cara que era analfabeto, conseguiu desarticular e dominar um império que era um dos maiores das Américas, era só comparável aos astecas, que já tinham sido dominados antes pelo Cortés. E você chega à conclusão que não era porque o europeu era mais inteligente, alguma coisa assim. Não, era uma questão tecnológica. Então você viu uma civilização muito avançada em certos termos, mas que em termos militares era muito menos avançada. Aí de repente você tem, chegando o espanhol, primeiro que foi Carlos V que mandou as caravelas para cá, e não Atahualpa que colocou os incas em barcos para dominar a Europa, eles não tinham essa tecnologia. E quando eles chegaram, ficou clara a diferença tecnológica. A primeira delas, né, na questão de que eles tinham como fazer uma guerra biológica, mesmo que não quisessem. Porque como você tinha uma densidade populacional muito mais alta na Europa, surgiu uma série de doenças que não existiam nas Américas. 95% da população indígena morreu fruto de doença. Então, se os espanhóis chegassem com flores, o resultado teria sido muito parecido. Mas por conta de doença, o imperador do Império Inca, ele morreu, o descendente dele, que ia assumir o trono também, aí teve uma guerra civil. Aí já pegaram o Império desarticulado. Aí esses espanhóis, embora fossem muito poucos, tinham armaduras de aço, tinham espadas de aço para enfrentar índios que tinham armamentos feitos de pedra e de madeira. Além disso, eles tinham armas, que embora muito rudimentares, eram quase que um trovão divino. Então aquilo causava, né, um sentimento de terror naquelas tropas. O efeito psicológico da arma de fogo era muito maior do que o efeito militar na época. Sim. Né? Porque assim, por exemplo, um arcabuz português ou espanhol, você demorava muito para recarregar. Algumas estimativas dizem que enquanto o índio atirava 7 flechas, né, o cara dava um tiro. Só que o efeito psicológico daquela arma era muito grande. Aí até um contraponto que eu queria puxar aqui, a gente falou muito digamos assim, do custo negativo, né, do desenvolvimento tecnológico da guerra, mas o outro lado, né, a questão positiva do que deriva disso, né? Então, assim, a gente pensar no desenvolvimento tecnológico pós-Primeira Guerra, desenvolvimento tecnológico pós-Segunda Guerra. A gente estava comentando que no início da Segunda Guerra você teve embates entre uma cavalaria com blindado e uma cavalaria com cavalo, no início da Segunda Guerra. E no fim da Segunda Guerra você já tinha... Poloneses com cavalo. A foto tem umas imagens bem interessantes. Mas o fim da guerra você tinha as bombas V2 alemães, né? Os mísseis, foguetes, né? Foguete não era teleguiado, que iam do continente para a Grã-Bretanha. Então, assim, tudo isso foi evoluindo, né? E gera depois uma forma de você aplicar aquela tecnologia para a sociedade. Eu acho que o que é muito comum em tecnologia, quando você olha ao longo da história, é que normalmente ela surge primeiro destrutiva. E depois a gente vai empregando ela de outras formas, né, mais inteligentes ou mais favoráveis, digamos assim, que não seja só para destruição. Isso acontece muito. O que se tem falado muito hoje em dia em tecnologia militar é falar em emprego dual. Porque, assim, algumas tecnologias surgem para emprego apenas na guerra. Quando acaba a necessidade daquilo, para o interesse de se desenvolver aquilo, e se você não achar uma forma de empregar aquilo no meio civil, aquele conhecimento se perde. E se perde mesmo, né? Há pouco tempo eu fiz um estágio falando sobre gestão do conhecimento, e aí tinha um artigo falando que, olha, os Estados Unidos não sabem mais ir para a Lua. Porque eles perderam os documentos. E os engenheiros se aposentaram, né? Assim, eles queimaram os papéis, transformaram todos os processos em microfilme. Aí quando foram resgatar os microfilmes, alguns estavam bons, outros estavam ruins. E os engenheiros atuais não sabem usar os sistemas analógicos que eles usavam. Por isso que tem um projeto novo, Artemis, que é para vamos voltar a aprender a ir à Lua, né? Então, assim, o que se fala de emprego dual de tecnologia hoje em dia, assim, quando isso tem sido muito usado, né, em muitos países, o Brasil também adota muito disso, olha, a gente vai desenvolver uma tecnologia aqui para emprego militar, né? O Brasil não está em guerra. Mas qual o benefício que a sociedade vai tirar também, a sociedade civil, dessa tecnologia? Não só pensando, tem um benefício direto, né? Geração de empregos, né? Uma empresa vai crescer e tal. Mas olha, não, essa tecnologia que é usada, por exemplo, né? Puxando sardinha pro meu lado aqui, para simulação militar. Isso aqui também pode ser usado para um treinamento, né, em uma indústria. Esse mesmo conhecimento, essa mesma forma de ensinar, né? Então, assim, acho que pensar no emprego dual, né? Eu tive recentemente alguns eventos, né, da OTAN, outros dos Estados Unidos, que eles falavam muito isso. Olha, vamos pensar na tecnologia de emprego dual. Porque aí a sociedade, ela vai perceber que, olha, esse orçamento, né, que eu estou usando aqui para a área militar não é só para a área de defesa. Ele também vai beneficiar outras áreas da sociedade. Então, a gente vê muito isso, por exemplo, tratamento médico, né, de ferimento, né? A gente vê muito isso.
O tratamento médico é feito para ser algo urgente, não Telecomunicações. militar em campanha, telecomunicações. GPS. Qual que é o ambiente mais difícil de você falar? É quando você não tem a estrutura, né? Uma cidade com torres e tudo mais é fácil. Agora, e quando você tá lá no meio do terreno, né, numa área rural, que não tem nada. Aí tem que ligar você- pro Elon Musk Starlink. pra chegar. Né, você desenvolve a tecnologia para falar no ambiente completamente inóspito e depois isso pode retornar com o desenvolvimento tecnológico para a sociedade civil. Mas olha, sobre isso, eu tenho até uma outra visão. Eu acho que tudo é dual. A tecnologia é um espelho do ser humano, na minha opinião. E um espelho não tem culpa de mostrar nossas qualidades tão bem quanto os nossos defeitos, né? Então, por exemplo, você pega o Bitcoin, uma evolução tecnológica muito recente. Ele pode ser usado para financiar o terrorismo, ou ele pode ser usado para que pessoas comuns se defendam da tirania de governos que querem simplesmente pegar o patrimônio delas, ou de moedas muito fracas que fazem com que elas percam poder de compra a cada dia que passa. Você pega energia nuclear, ela pode ser usada para gerar energia, ou pode ser usada para você destruir uma cidade toda de uma vez. Então, toda tecnologia vai ter esse emprego dual no final das contas. Assim como foi no passado. A gente estava uma falando sobre ferramenta, né? cavalos. Depende de quem está usando a ferramenta. exatamente. Eu gosto bastante de dizer que a tecnologia ela é inócua. É o uso dela que vai, de fato, caracterizar e trazer um significado para aquilo. né? O motor a combustão, ele foi usado para fazer uma revolução agrícola, é usado também para você transportar as pessoas e é usado por veículos blindados em combates. O cavalo era o meio de transporte operante e foi a maior arma de guerra do mundo durante 6.000 anos. Inclusive com um punhado de cavalos que os espanhóis ganharam dos incas, porque era um bicho novo, eles não conheciam aquilo. Então tudo no final vai ter um emprego dual. Só que o que me assusta na evolução tecnológica hoje é que ela está chegando a um ponto tão extremo, você comentou brincando, será que teremos, né, robôs em uma próxima guerra se enfrentando? E eu não sei, tem aquela frase que atribuem ao Einstein, porque muita coisa que falam que o Einstein falou, ele não falou, né? É, Mas aí quem sim vai o provar? Clarice Lispector, né? Pois é, pois é. Mas quando perguntaram pra ele, olha, quais as armas que você acha que vão usar em uma terceira guerra mundial? Ele falou, olha, na terceira eu não sei, mas na quarta vão ser paus e pedras. Porque a gente tá chegando num nível de evolução tão extremo que você tem hoje uma única arma que ela é capaz de ter mais poder de destruição do que as armas usadas em todas as guerras passadas. Isso não é de hoje. Falando sobre evolução tecnológica, sobre a Segunda Guerra Mundial, enquanto os alemães estavam inventando esses foguetes V2, que depois a tecnologia foi usada para levar o homem até a Lua, você tinha do lado americano os caras inventando a bomba nuclear. E na época da Segunda Guerra você tinha as bombas chamadas arrasa-quarteirão, que elas, como o próprio nome já diz, arrasavam um quarteirão de uma cidade e tinham ali, em termos de poder de destruição, o equivalente, se eu não me engano, a 20 toneladas de TNT. E aí, se você soma todas as bombas arrasa-quarteirão com mais as bombas de Hiroshima e Nagasaki, vai chegar até uma potência de mais ou menos 2 milhões de toneladas de TNT. Aliás, eu até tenho essa anotada aqui. É isso mesmo, 2 milhões de toneladas de TNT. Hoje, uma única bomba atômica da Rússia ou dos Estados Unidos tem um poder de destruição muito maior do que esse. Uma única bomba é capaz de superar todas as bombas usadas na Segunda Guerra Mundial. Isso é muito extremo. É muito extremo. Eu tava até pesquisando, muita coisa. por curiosidade, antes do podcast, eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada, ver as top 10 startups militares que existem no mundo, né? E aí tem até uma aqui que provavelmente vocês conhecem, que chama Hermes, que tem o avião mais rápido, né? Então, cara, chegou em 3.000 milhas por hora o teste dos caras, que é 4.800 quilômetros por hora. O equivalente a levar o avião sai de Seattle para Tóquio em 2 horas e 45 minutos. É bizarro. Cara, isso aqui é bizarro. Olha o nível que a gente chegou de velocidade das coisas. E agora, você olha o roadmap, né, que é o plano de evolução da empresa, daqui a 5 anos eles querem fazer isso de forma tripulada. Tem lá, tá escrito. Se eles vão conseguir, eu não sei. Mas eles querem colocar uma pessoa ali dentro para fazer esse nível de viagem, né? Então, realmente, eu acredito muito nisso, assim, acho que a diferença é, beleza, a tecnologia nas últimas guerras, ela traz esse poder de certa forma, ela evolui nesses momentos, mas o cenário que a gente tem hoje é um cenário muito avançado. A gente pega, por exemplo, questões de cibersegurança, né? O que está acontecendo hoje dentro da Ucrânia, né? Tanto dentro da Ucrânia, tem hackers atacando a Ucrânia, sistemas ucranianos, e tem hackers atacando sistemas russos, tentando tirar um pouco da informação, tanto do governo quanto das pessoas. Então você tem uma série de frentes e uma velocidade de informação e uma capacidade de processamento de dados absurda, que acaba gerando mais complexidade e, acredito eu, vocês podem me ajudar aqui, menos chance de defesa, talvez. Uma coisa interessante, estava comentando com a Clarissa, é assim, apesar de todo o avanço tecnológico, né, você está falando assim, que a gente fala que o cyber, né,
a outra camada da guerra, né? Que antes você se preocupava com terra e mar, virou terra, mar e ar, e agora terra, mar e ar e essa... Internet. E nuvem. Internet. Mas tem um filme que é da época da minha adolescência, né, chamado Tropas Estelares. Eu achava bem interessante, porque você pode ter toda essa ameaça cyber e de repente você vai lá e destrói a usina que alimenta a eletricidade da cidade. Acabou o trabalho de todos os hackers. De novo, Né? chama Elon Musk. O filme Tropas Estelares tem uma cena interessante que o cara fala isso. Mas tá tendo uma instrução de arremesso de faca, né? Sim. Aí o soldado vira e fala, mas instrutor, por que eu tenho que aprender a arremessar uma faca? Se hoje em dia, alta tecnologia, eu aperto um botão e destruo o inimigo. Aí o filme é meio extremo assim, né? Manda o cara botar a mão na parede e taca a faca na mão do cara e fala, olha, o inimigo não aperta um botão se você arrancar a mão dele. E agora, então, aperta aí, né? Então assim, a gente tem realmente, a gente tem um avanço tecnológico enorme, mas o problema disso é a gente ter a dependência tecnológica enorme. Eu acho que assim, uma força armada ela tem que ter em mente que ela deve ter um avanço, mas ela deve saber como lutar sem aquela tecnologia também. Você chegou a comentar até sobre a questão da Rússia atualmente, você falou sobre a questão de GPS, né? Do quanto é importante eles conseguirem se localizar, né? Tipo, onde que a gente tá? E que eles criaram uma outra tecnologia que é sem dependência de satélites, e aí a gente até estava falando sobre os satélites que existem, né? O chinês, o próprio russo, enfim. Comenta um pouquinho pra gente. Então, a gente está muito acostumado com GPS, né? Acho que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, nem todo mundo sabe o que é, né? Mas GPS são vários satélites que ficam girando em torno da Terra, de modo a garantir que você tenha pelo menos 3 satélites cobrindo uma determinada área, né? Mas é um sistema americano. Os russos têm o sistema deles também, né? Que também cobre, e os japoneses lançaram há pouco tempo o sistema deles, né? A Europa lançou também, acho que é Galileu, né? O europeu. Mas o que você faz quando você nega o uso do GPS? Né? Então, assim, existem muitos exércitos que têm essa dependência direta. Os russos desenvolveram uma tecnologia que, independente de cobertura de satélite ou não, né, você tem antenas posicionadas, eles pré-posicionam isso, né, antes de invadir uma área, e aí eles conseguem navegar com sistemas de comando e controle, ou seja, uma tela onde eles veem onde está cada unidade russa, né, sem depender do satélite. E aí, algum relatório recente estava falando que eles conseguiram usar um ruído branco, ou seja, de alguma forma eles interferiram no uso de GPS naquele espaço em que eles estavam invadindo a Ucrânia. Então, os ucranianos não conseguiram usar os sistemas deles de comando e controle porque não conseguiam acessar o GPS. Mas os russos tinham um sistema terrestre de localização. Agora, a questão é você estar preparado para usar esse tipo de sistema também, né? Outros países também estão buscando esse tipo de sistema de referência. Então, esse ponto que você trouxe me remete a muito o que vocês estão trazendo a respeito de, poxa, num ambiente de guerra você também tem uma escassez de recursos e muitas das vezes você tem que se virar, você tem que criar alguma solução para conseguir fazer acontecer. E vocês chegaram a mencionar também algumas coisas da própria natureza, né? E aí eu queria entender o quanto que a tecnologia dentro do ambiente militar, por exemplo, imita a natureza. Dado que a natureza, né, vocês estão até falando, tipo, o cachorro, por exemplo, ele é muito melhor para farejar e ter uma percepção, até mesmo do que os óculos que fazem o entendimento ali do ambiente. Então, o quanto vocês acreditam que a tecnologia, ela tenta imitar a natureza? Eu acho que a gente muitas vezes fala de tecnologia pensando só em software e hardware, né? Mas existe um conhecimento biológico, né? E que ele também é muito importante, de como preparar, digamos assim, adestrar animais ou usar, né, componentes biológicos a nosso favor, né? E um deles eu estava comentando, né, com a Thaísa que, por exemplo, muito amplo uso de drones, né? Começou assim, só com drones, né? O pessoal começou a conhecer através daqueles drones, né, de entretenimento, né? Mas os militares já usam drones há muito tempo. No Brasil, o drone em si é chamado de VANT, né? Veículo Aéreo Não Tripulado, pelos militares. Muitos VANTs são usados para reconhecimento, né? Muitos países têm VANTs de ataque, né? Os Estados Unidos têm, outros países têm também. Mas, por exemplo, é muito preocupante hoje em dia o uso de drones por organizações terroristas, né? Há pouco tempo aconteceu um ataque em Israel usando drones, né, com bombas. Agora, como você impedir, como você derrubar um drone desse? E aí teve uma empresa, se não me engano, uma empresa húngara, né? Eu vi uns vídeos muito interessantes deles, em que eles começaram a treinar falcões para derrubar drones. Então, assim, uma ideia completamente, né? O pessoal pensando em como hackear o sistema do drone, como, né? Jogar um míssil no drone. O cara teve uma ideia... solução analógica. Às vezes algo é tão antigo que é novo, né? Então, eles começaram a pegar falcoeiros, treinar os falcões, e tá dando certo. Porque eles perceberam que o falcão, ele percebe o drone como uma ave entrando no espaço dele, ele consegue atacar o drone, e eu vi um vídeo dele conseguindo atacar um quadricóptero sem se machucar nas hélices, porque a visão e o voo do falcão é tão preciso que ele conseguia pegar o drone, e assim, ele não ficava bicando o drone até destruir o drone, ele simplesmente sacudia o drone como ele sacudiria uma outra ave adversária.
Isso era o suficiente para desestabilizar e o drone cair no chão e se arrebentar. Então, uma forma de você preparar a natureza para combater a tecnologia, né? Eu acho que o principal tipo de imitação que a gente faz na natureza é porque a evolução natural, né, a seleção natural que foi acontecendo mostrou aquilo que dá certo. Então, por exemplo, eu era paraquedista do exército, o Carlos também é. Eu saltei várias vezes de um avião que era o Hércules, que tinha 4 motores, mas era capaz de voar, pelo menos chegar ao chão em segurança com apenas um. Então, isso é uma cópia da natureza, que cria vários mecanismos de redundância. Nós temos 2 pulmões, o nosso fígado, embora seja só um, ele se regenera, 2 olhos, 2 ouvidos. Talvez lá atrás tivesse um ser parecido com a gente, com só um olho, mas que por conta de ter um campo de visão mais limitado, ele foi exterminado pela seleção natural. Então, eu fico muito feliz de ver que engenheiros pensam nisso na hora de construir as coisas, né? Nessa questão da redundância. Se investidores fizessem aviões, a gente tinha muito mais acidentes hoje em dia. Porque o investidor, ele pensa sempre em otimização. Ele fala, eu quero otimizar minha carteira para ganhar mais. Só que ele não vê que a otimização, ele esconde um lado, vamos chamar assim, oculto, que é da vulnerabilidade. Que a gente está vendo, inclusive, em economias de certos países. Vale muito mais a pena hoje para alguns países dar uma volta gigante para passar um gasoduto longe do território de um vizinho que potencialmente não é um amigo, do que tentar atravessar, ou do que ter uma dependência dos outros. Então, não é só falando de guerra, mas falando de relações entre países, a gente tem que tentar aprender com os exemplos da natureza. Quem tem redundância fica muito menos frágil frente a acontecimentos, né? E a gente parece que esqueceu um pouco isso hoje. Quando você olha uma Europa que é extremamente dependente energeticamente da Rússia. E você citou essa questão da energia. Os caras têm todo o sistema, mas como é que opera sem energia no final das contas? Então, por mais que seja uma economia que é muito mais movida a commodities, a economia russa, que em si é bem similar à do Brasil, é a 11ª do mundo, o Brasil é a 12ª, mesmo assim, você tem outros países mais avançados, mas que dependem deles energeticamente. Então isso dá muito poder, né, em termos geopolíticos para eles. Com certeza, acaba sendo uma arma, né? E o pessoal fica... E aí temos outras armas, né? Dinheiro é uma arma de guerra, no final das contas. Tanto que é um mecanismo usado pelos americanos para sancionar os russos. Vocês estão fora do sistema de pagamento internacional em dólar. Se vira aí. Só que enquanto eles fazem isso, o pessoal ainda estava comprando petróleo e gás natural russo. Então estão sancionando, mas estão dando 1 bilhão de euros para o Putin por dia, sendo que a invasão custa mais ou menos a mesma coisa. Então acho que a principal lição da natureza em termos tecnológicos é que aquele que ignora as lições, né, da seleção natural, ele vai ser substituído por quem não ignora. Toda vez que uma civilização mais avançada entrou em choque com uma menos avançada, aquela foi simplesmente, ou ela se adaptou e adotou aquela tecnologia, ou ela foi extinta. Ou sobraram poucos para contar a história, no final das contas. A gente tem até um viés cognitivo do cérebro humano que ele tende a utilizar apenas as informações que ele vê. Eu não tô conseguindo lembrar o nome agora, mas a gente até leciona a respeito daquele exercício do avião. Você mostra um avião, mostra os tiros que aquele avião levou, e aí você pergunta pra pessoa, beleza, ele acabou de voltar da guerra, onde que a gente tem que equipá-lo? Onde que a gente tem que reforçar ele? E aí, em geral, as pessoas utilizam a resposta de onde tá com mais tiro. Só que esse voltou, né? Exato, só que tipo, a pessoa só vai levar em consideração a informação que ele tem do avião que ele está vendo. Mas peraí, e os aviões que não voltaram? Então provavelmente eles levaram um tiro onde esse aqui não levou. É o viés sobrevivente. É o viés de sobrevivência, exatamente, obrigada. Agora, se for de imitar a natureza, né? Você que foi da Força Aérea, assim, os aviões imitam muitos pássaros, né? Aerodinâmica, tudo, né? Eu acho que muitas das coisas inventadas ali, elas têm alguma observação na natureza, né? E a tecnologia, como o Perini falou, o Carlos, ela tem esse viés de potencializar alguma coisa. Pode ser usada para o bem e por mal, mas acho que sempre com o objetivo de ser mais eficiente numa determinada atividade. Então, poxa, faço uma agricultura rudimentar, tecnológica, produzo mais. Infelizmente, né, acho que a questão da guerra é a situação mais deplorável que a gente pode chegar, mas você também vai utilizar as suas tecnologias para potencializar aquilo, que é o quê? Uma defesa ou um determinado ataque, né? O que eu vejo de diferente hoje em dia, né? Talvez a gente pensar em guerras passadas, nem tão distantes, mas 10 anos atrás, 20 anos atrás, você pensar próprio Afeganistão, Iraque, é que ali você já tinha uma mudança. Então tem um livro, Teams of Teams, que é bem interessante, porque ele fala dessa mudança que você não está mais lidando com o exército, né? Mas algumas coisas que a gente observa nesse último conflito é o uso de coisas que não eram militares, como sendo uma grande ou arma de defesa ou até de ataque, que é o caso do próprio Bitcoin, o caso, por exemplo, de sistemas civis. Então, o Google Maps, por exemplo, desligou os seus serviços lá na Ucrânia, porque a Rússia estava utilizando dados do Google Maps para encontrar quem estava próximo ali.
Porque a gente está lidando ali naquele caso com um conflito em que tem muitos civis, né, se alistando, tem pessoas de outros países indo para lá agora, que são pessoas tirando fotos lá, por exemplo, que foram atacados em locais, utilizando Google Maps, uma série de outras coisas ali, que nem eram armas de guerra, mas que agora são. Então a gente tem uma preocupação com sistemas bancários, com uma série de coisas que não funcionam sem energia, né? Eu acho que até esse pedaço do Carlos, talvez a gente poderia voltar nisso, né? De coisas que não funcionavam, que funcionavam sem tecnologia, a gente colocou tecnologia naquilo, esqueceu como faz e na verdade eliminou as outras maneiras de fazer. Então talvez hoje, se a gente pensar, será que o nosso parque fabril aqui ou em alguns outros países, se você cortar tecnologia, conectividade e energia, a gente produziria? Nem temos mais, por exemplo, fábricas de 50 anos atrás que não precisavam disso, né? Então, por exemplo, né, eu estava pesquisando um artigo que era o que aconteceria se não tivéssemos internet. Hoje você cortaria hospitais, sistemas de logística, cara, manufatura, sistema bancário, tipo aniquilação geral, né? Vamos voltar ali para, sei lá, 1970 sem ter as coisas que tinha lá. E sem o conhecimento da época, porque a gente já deixou isso para trás. Então, em termos de tecnologia militar, é sempre tentador eu aprender a usar a última tecnologia, porque é muito mais rápido, preguiçoso. Muito melhor, exatamente. Né? A gente estava comentando antes sobre a questão de que o Exército Brasileiro está desenvolvendo, né, junto com a indústria de material bélico, a Imbel, o sistema Gênesis, que é para o tiro automático dos canhões que a gente chama no Exército de obuseiros, né, de artilharia. Então, ele faz um cálculo automático e já conseguiria apontar, né, alguns obuseiros que já têm essa parte de apontamento, para dar o tiro mais rápido, né? E por que é importante dar um tiro rápido? Porque na artilharia eu dou o tiro, né? Me corrija se eu estiver errado, você que é o especialista da arma, eu dou o tiro. E aí, se eu tiver um bom observador do lado do meu inimigo, ele dá o tiro de contra-bateria e acerta onde está o meu obuseiro. Então, eu tenho que dar um tiro rápido. Se eu não acertar de primeiro, eu tenho que corrigir esse tiro rápido, atirar de novo para acertar e, em seguida, sair de posição. Só que eu posso ficar preguiçoso, né? Fazendo essa conta, né, sempre no computador automático. Então, eu tenho que treinar com a tecnologia de ponta e sem. Um exemplo da infantaria que eu vivi, né? Eu fui instrutor no Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, né? Um centro de instrução que fica em Campinas, dentro do batalhão de infantaria, o 28 Bill. Eu fiz o curso lá de Garantia da Lei da Ordem também. Foi. Eu acho que eu fui teu instrutor, não foi? Cara, que ano você fez? Não, eu acho que eu fiz antes. Eu fiz em 2011. Eu ainda não era instrutor, eu fui instrutor a partir de 12. E aí foi interessante que uma vez a gente teve um intercâmbio com os americanos, né? E a gente dava instrução de tiro, né? E o batalhão tinha as miras holográficas, né? E o americano perguntou assim, a mira holográfica, né? Pra quem não sabe, é um aparelho que você coloca em cima do fuzil. O pessoal que joga muito jogo de tiro sabe o que é. Red Dot, que o pessoal conhece, né? Em português a gente chama de mira holográfica. Não é aquilo dos filmes, né? Que você vê um laser indo até o inimigo. Porque se aboliu aquilo porque era meio burro, né? Porque o inimigo via que você estava apontando pra ele. Então faz sentido. A mira holográfica, o pontinho vermelho fica só dentro daquela lunetinha, né? E quando você consegue apontar, ele só aparece o ponto vermelho quando você está de fato alinhado para atirar. Então a gente treinava com aquilo, né? Mas a gente fazia o tiro também sem aquilo. O americano perguntou, mas por que vocês não atiram, né, só com Red Dot? Aí eu falei, porque se o Red Dot quebrar, você tem que continuar atirando. É porque pra eles não tem isso, né? Se quebrar, eles pegam outro. Não. Não tem recurso, né? Não, o pior é que tem também. Só que eles ficam viciados. Porque, por exemplo, você pega algumas operações dos Estados Unidos no Afeganistão. As tropas ficavam muito isoladas, né? As tropas subiam, ocupavam uma base. E aí a pilha acaba. Não vem ressuprimento de pilha. E mesmo que esteja inteira, acabou a pilha. Quebrou, não chegou. Você tem que conseguir operar mesmo sem. Eu tive uma experiência dessa no exército americano, porque quando eu tava na academia militar, teve um episódio de intercâmbio. Eu fiquei 2 meses em West Point, que era a academia militar americana. Mandaram os primeiros de turma pra lá. E lá a gente atirou, pela primeira vez eu atirei com Red Dot. Era muito fácil atirar com aquilo. E eles só atiravam com aquilo. Só que naquele tempo, eles queriam fazer uns exercícios também mostrando a falta de tecnologia. E aí a gente foi obrigado a atirar com o que eles chamavam de Iron Sights, que é a maneira de fazer pontaria tradicional, né? E aí eu atirei muito melhor do que eles. Sendo que quando me deu a tecnologia boa, eu atirei igual a eles. Quando tirou a tecnologia, eu sabia atirar bem e eles não sabiam atirar com aquilo, porque nunca tinham utilizado. Aí tem outro ponto interessante sobre GPS. Eles só usavam o GPS lá. E aí o GPS deles era diferente do nosso, mas era o mesmo sistema, a gente conseguiu usar muito bem. Aí depois eles foram colocar uma prova de orientação, a gente tinha que achar vários pontos no mapa, sem GPS. Era só utilizando carta, terreno e dava uma bússola.
Aí, dos 10 primeiros colocados na prova, se eu não me engano, 6 eram brasileiros. Eu fui o segundo. E eu não era um cara bom de orientação na AMAN, a ponto de ser um destaque nisso. Só que eles não sabiam utilizar. E isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, nesse conflito entre dois países, tende a ganhar um país que tem mais tecnologia, que é mais avançado em termos militares. Ele consegue pegar uma área. Agora, ocupar um país é outra história. Porque ele não conhece aquele território, né? Tem a questão do relevo, mas tem a questão também de que na ocupação, imagina ocupar a Ucrânia, que é um país com 45 milhões de pessoas, né? E a Rússia é um país que, como eu disse, é semelhante ao Brasil em poderio econômico, militar é maior, mas é muita coisa velha também, só que é um país com 144 milhões de pessoas também. Tem um exército grande, forças armadas grandes, mas mesmo assim é muito mais complexo. E nessa hora eles começam a utilizar aquela que é a arma do mais fraco, que é a guerrilha. O mais fraco consegue vencer o mais forte quando não tem tecnologia se ele usa o terreno a favor, se ele usa uma guerra de desgaste, que foi o que os afegãos fizeram contra os americanos e antes contra os soviéticos e antes contra os britânicos e antes, voltando o tempo, é muito difícil dominar aquela região porque ela é muito propensa à guerra de guerrilha. É deserto, é montanhoso, o relevo tem muita importância. Mas é importante lembrar que, assim, quando você olha os números, até, por exemplo, do Vietnã, né? O pessoal costuma dizer, os Estados Unidos perdeu o Vietnã, né, politicamente, né? E não tá realmente, se você olha os números da guerra do Vietnã, os Estados Unidos, militarmente, foi muito melhor, mesmo contra a guerrilha. Só que a guerrilha ela não tem só o componente militar de, eu matei mais ou matei menos. Opinião pública. Uhum. Então, assim, quando você pega uma nação estabilizada com seu exército regular, e você pega um guerrilheiro de um país que está sendo ocupado, em que ele já perdeu, né, quase tudo que ele tinha, já perdeu a liberdade no país que está sendo ocupado. Então, assim, para ele é vantajoso mexer com o aspecto psicológico daquele outro país. Né? Então, assim, mesmo que ele não vá matar tanto quanto os do outro país, né, numa guerra, ele vai ter esse impacto, né? O pessoal fala assim, quando começa a chegar o seu soldado morto no seu país, você fala, até onde vale a pena essa guerra? E às vezes não é nem matar, né? Porque deu exemplo de chegar o soldado morto, mas vamos supor que aqui no Brasil, o pessoal faz curso de guerra na selva no exército, que é um local muito hostil à tecnologia. Você pega um óculos de visão noturna lá, muitas vezes não funciona direito, é difícil de se orientar. Porque a umidade é muito alta, o calor é muito grande. Exato, é um ambiente muito difícil, muito componentes difícil. eletrônicos estragam muito fácil na selva, né? E tanto que você não tem grandes cidades no meio da Amazônia, assim, que surgiram antes dos tempos modernos. Era muito complicado de ocupar aquele local. Aí você tenta obter alimento, você mata um porco do mato, tá cheio de leishmaniose. E aí, eu tive amigos que fizeram curso de guerra na selva, eu não fiz, né? O Yuji da minha turma, por exemplo, ele voltou com leishmaniose. Aí você deitava um pouquinho um canto sem proteção contra o sol, você pegava um fungo que ninguém no Sudeste sabe o que é e quem vai resolver é só o cara de lá que conhece um remédio caseiro. Então é muito complicado. Nesse ambiente, se você mata um soldado, é um que morreu. Se você fere um soldado, é um cara gritando de dor, sendo carregado por outros 2. Aí esse cara chega no outro país, é um cara mutilado, que às vezes vai ficar pedindo esmola, que nem a gente vê em filme americano. Então, a opinião pública lá atrás teve muito peso no Vietnã. E agora, nesse tempo de rede social, de guerra ao vivo, maior digamos ainda. assim, vai ser maior ainda. Tanto que a Rússia está banindo redes sociais de lá. Isso aí é muito interessante você falando, porque, assim, muitas vezes uma tecnologia usada na guerra, ela não é desenvolvida necessariamente só para causar mais destruição. Às vezes ela tem esse impacto. Se ele comentou de deixar o militar ferido, né? Há muitos relatos sobre o desenvolvimento, por exemplo, de um calibre, né, de fuzil que é o 5.56, né? E muitos desses relatos dizem que esse calibre que os Estados Unidos começou a usar no Vietnã, ele foi desenvolvido para isso, não para matar, mas para ferir. Então existem 2 calibres mais usados no Ocidente, né, para arma longa, fuzil, o 5.56 e o 7.62, né? O Brasil adota mais amplamente o 7.62, de uns anos para cá está adotando o 5.56, mas não abandonou o 7.62. Então a grande diferença, né, vou tentar resumir aqui assim, o calibre 7.62 você vai ver que é uma munição bem maior, né, do que a 5.56. Ele tem um poder de penetração, né, muito grande, ele perfura, você dá um tiro numa parede de concreto armado, no primeiro tiro já tem algum estilhaço para trás daquela parede, né? O 5.56 não, mas o 5.56, ele, por isso que se diz, né, que ele foi desenvolvido para ferir, porque, como ele falou, se eu dou tiro num soldado de um exército regular, ele morreu. Então, muitas vezes, né, apesar de que muitos exércitos incentivam isso de nós não deixarmos nossos mortos para trás, muitas vezes no calor do combate você não consegue retirar todo mundo. Né? Porque às vezes você parar... ferido tem que levar. Ferido você tem que levar. O morto, às vezes você pode largar e falar, o cara morreu, pega a munição dele, vamos seguir, porque senão vai morrer todo mundo. O ferido você tem que levar. Então, quando você fere você normalmente tira 3 militares de combate, que é pelo menos o ferido, pelo menos mais um para carregar, e mais um para carregar o equipamento do ferido. Então, às vezes, uma tecnologia não é feita para guerra. Não, às vezes ela tem esse pensamento de, olha, como que eu vou diminuir a capacidade de combate, né,
E o efeito psicológico, como ele comentou também, aquele militar ferido ou mutilado, ele vai trazer um outro efeito, né, na política daquele país, inclusive. E fazendo um parênteses bem rápido, a gente estava falando até antes de começar, eu e o Perini, sobre a questão de que tudo pode se tornar uma arma numa guerra. Né? Então, por exemplo, a gente está vendo agora uma saída das empresas de tecnologia, já que a gente está falando de tecnologia, né? A gente está vendo uma saída em massa das empresas de tecnologia da Rússia. Isso é uma arma. Né, no fim das contas, claro que podem existir diversos motivos, e uma das coisas que eu tava pensando que pode ser um motivo, não sei, só conjecturando aqui, é a questão da pressão em relação ao governo. Né, você vai fazer com que as próprias pessoas da população, entre aspas, fiquem contra o governo, por quê? Porque agora eles não têm mais aquilo ali, enfim, pode ser que outro país venha e ocupe aquele espaço que está sendo ocupado, né, para aquela empresa e tudo mais que a gente viu, né, tipo Visa e Mastercard saindo, e aí a China, então... Union Pay já entrando. Exatamente. Então, assim... Cada ação, cada atitude num momento de guerra pode ser uma arma de guerra. Seja uma arma de defesa ou seja uma arma de ataque. Né? Mesmo que não seja indo com uma arma efetivamente, né? Com um rifle, enfim, qualquer coisa. Qualquer atitude nesse momento, ela pode ser uma arma. Um outro exemplo que me veio à mente quando você falou sobre a questão dos documentos, das coisas que vão se perdendo. Por que destruir um museu? Por que destruir documentos? Você chega num país e fala assim, não, eu vou destruir, o que eu vou destruir? Eu vou um hospital, eu vou destruir... Não, eu vou destruir exatamente os dados, as informações históricas daquele lugar. Porque a gente tá tocando em duas coisas. A primeira é a informação de outras épocas, né, que podem ser utilizadas, mas a gente também tá mexendo no psicológico e no histórico daquela população, né? A gente, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi várias pessoas falando assim, porque o brasileiro não conhece a sua história. Tá, beleza, mas assim, imagina você chegar num país que tem uma história e você destruir aquilo que ela ainda tem de história, seja... Destruir um símbolo, né? Destruir um nacional, símbolo, pode ser, de fato, um museu, ou pode ser uma estátua, pode ser... Tudo isso fere a população, de certa forma, né? Mesmo que seja no quesito sentimental, psicológico. Né? Exato. Eu acho que a principal tecnologia que a gente não enxerga como alguma coisa voltada para a guerra, porque é dual, como tudo que a gente falou aqui, são sistemas de comunicação. E não só pensando nos modernos. Eu dei o exemplo do Francisco Pizarro contra os Incas. Ele era analfabeto, mas os espanhóis não. Os espanhóis tinham toneladas de conhecimento acumulado, desde a época do Império Romano, de impérios mais antigos, sobre como fazer guerra em certas situações. Além disso, o Pizarro já tinha o conhecimento do Cortés, que décadas antes tinha conquistado os astecas, enquanto os incas não tinham escrita. Aquilo era restrito a uma elite da sociedade. Então eles não tinham nenhum conhecimento sobre como os europeus operavam, eles não tinham os relatos dos astecas sobre isso. Eles estavam zerados de conhecimento e os outros não. Aí hoje a gente pensa em comunicação. O que a Rússia fez assim que invadiu a Ucrânia? Tira a internet dos caras. Não deixa se comunicar. Você acaba com a coordenação das pessoas. Porque comunicação faz isso. Imagina um ucraniano na ponta da linha, acabou a munição dele. Como é que ele comunica pro batalhão dele? Tem que mandar mais munição pra cá, se não tem sistema de comunicação pra isso. Ou como é que as pessoas se organizam pra fazer uma resistência contra a ocupação russa? E até é muito mais aspecto complicado. Externo, né? Acho que uma coisa que mudou um pouco nessa última guerra, na minha opinião, é que agora você consegue utilizar isso pra mostrar pro mundo o que tá acontecendo. O que não ocorreu em outros próximos, né? Se a gente pensar a própria Síria ali, ninguém ficou sabendo muita coisa que aconteceu lá, só iam alguns poucos jornalistas, muito dificilmente conseguiam chegar lá, e de certa maneira, tudo que a gente está vendo ocorrer ali na Ucrânia, talvez ela já tivesse sido massacrada, infelizmente, né? E uma boa parte da defesa aí que está acontecendo é o uso de comunicações internet, em redes sociais. Não é a minha especialidade, né, que eu sou de infantaria, mas assim, comunicações é algo fundamental, né? A pessoa fala que é a arma do comando, né? Existem várias formas de interferir na comunicação do inimigo, mesmo sem ter um alto desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, o Brasil tem um comando de guerra cibernética, o Brasil tem sistemas de guerra eletrônica, a gente consegue interferir nas comunicações do inimigo. Mas, por exemplo, existem meios muito rudimentares que você pode, por exemplo, capturei um rádio russo, né? Capturei um rádio ucraniano, o inimigo capturou um rádio. Eu posso usar na mesma frequência dele e dar uma ordem, eu fico ouvindo quem está falando com quem. E aí eu vou e finjo que eu sou o general dando uma ordem para um coronel. Gente, isso já causa uma confusão absurda no campo de batalha. Então, existem várias formas de você interferir nas comunicações, né? Então, e ela é fundamental realmente para você não só pedir suprimento, coordenar, né? Muito se fala hoje em dia sobre tecnologias para evitar fratricídio. Porque, por exemplo, na Guerra do Golfo aconteceu muito isso, né? Os Estados Unidos faziam muito combate noturno, mas eles tiveram muita dificuldade de identificar as tropas no combate noturno. Então, muitas vezes, uma tropa tinha o chamado fogo amigo, né? E aí, desde a Guerra do Golfo para cá, evoluíram muito as medidas de
de comando e controle para você evitar que uma tropa atire, né, na tropa amiga. Mas, realmente, a hora que você nega comunicações, já causa uma confusão geral, né? Eu vi um relatório sobre a guerra atual da Rússia com a Ucrânia, em que os russos fizeram uns primeiros ataques para tirar a capacidade aérea da Ucrânia, né? Então, eles conseguiram, primeiro, desligar a energia da região onde eles iam atacar, né? E, em seguida, interferir nos radares, que eram o que ia detectar os aviões russos, e, em seguida, derrubar a bateria antiaérea. Fica meio cega, né, sem os radares. Então, assim, na hora que você domina o ar ali, o seu inimigo já fica meio perdido em termos de sistema de comunicações e comando e controle, né? Não, a Ucrânia, a gente fez um podcast lá no Sócio há pouco tempo e recebemos uma brasileira, Gabi, que estudava na Ucrânia e voltou pra cá, depois de assistir o primeiro episódio que a gente fez sobre o conflito. Porque a embaixada brasileira falava, não vai ter guerra não, todo mundo indo embora. Eles, não, tá tranquilo. Aí ficou brasileiros, nigerianos e mais um pessoal meio abandonado, e americano já tinha voltado, japonês já tinha voltado, um monte de gente tinha voltado. Ela voltou pra cá. E ela mantém contato com as pessoas que ela conheceu na Ucrânia. E os ucranianos, eles estão muito otimistas. Eles estão até... essa questão do inimigo em comum, né? Isso une o país. Eles estão vendo o exemplo do presidente Zelensky, que fala, os americanos, foge daí, a gente te dá uma maneira de fugir. Ele não quer carona, eu quero munição. Então o cara virou um símbolo e eles estão muito otimistas. Só que a Rússia está dominando o ar, está atacando as regiões costeiras da Ucrânia no Mar Negro, então vai tolir a comunicação que a Ucrânia tem, né, de receber suprimentos pelo mar, que é o meio mais barato para se fazer isso. Então vai ficar um país isolado, sem conseguir se comunicar internamente muitas vezes. Ainda bem que tem o Elon Musk, né, fornecendo a internet lá via Starlink, mas perdendo a capacidade de comunicação, eles perdem a capacidade de resistir como um governo em si. Vai virar um ambiente de guerrilha descentralizado, do pessoal reagindo aos russos dessa forma, mas quando você tira o sistema de comunicação, é muito difícil você conseguir alguma coisa lá dentro, assim, uma resistência organizada. É a parte mais importante hoje, é a comunicação. Tanto que o Putin, ele fez isso na Ucrânia, tirou os sistemas deles, dentro do possível, do que ele conseguia. E na Rússia, para evitar protesto também, Facebook tá fora do ar. Tudo bem que o Facebook poderia querer sumir da Rússia, né? Mas tá fora do ar. Você tem o TikTok, que é dos aliados chineses, ele pediu para tirar, porque estavam chamando já de guerra TikTok. Todo mundo fazendo vídeo sobre a guerra. A internet em si está com uma série de restrições de acesso para que as pessoas não possam se organizar em rede social para fazer um protesto grande. Porque uma coisa é um protesto pequeno, ele vai lá e prende 1.000 pessoas. Outra coisa é um protesto com 20.000 pessoas. Aí já não consegue dar conta. Mas como organizar um protesto grande assim se você não tem comunicação entre as pessoas? Vocês mencionaram várias tecnologias até agora, né? Tecnologias relacionadas à comunicação, tecnologias relacionadas a formas de ataque, de proteção. A gente tem alguma forma de categorizar as tecnologias que existem dentro do ambiente militar, por exemplo? Tem como dividir? Olha, acho que tem várias taxonomias disso, né? A gente pode, de repente, falar sobre... você pode separar isso digamos assim, pelas especialidades que usam, né? Mas existem chamados também as funções de combate. Então, se fala muito assim, função proteção, função ataque, né? Então, tem formas diferentes. A gente falou muito aqui de drone, né? E falamos também de calibre, mas a gente não falou de proteção. Eu acho que faltou aqui no meio do caminho. Assim, a tecnologia mais básica de proteção que a gente vê, né? Assim, na evolução da guerra, né? A gente fala o escudo, um capacete, né? Uma armadura. E é engraçado como que mesmo em guerras antigas, alguns detalhes de tecnologia fazem diferença. Então, só voltando aqui no tempo... o Império Romano teve uma época que eles foram invadir uma região do leste da Europa, né? E eles foram lutar contra um povo e esse povo usava uma arma que eles davam um golpe por baixo da axila. E a armadura romana simplesmente não protegia ali. Então começaram a morrer legiões romanas no combate. Aí algum engenheiro lá, né, pensou, falou, peraí, vamos consertar. Parte, né? E consertando essa parte da armadura, eles conseguiram, né, dominar aquele povo. Então, assim, não é de hoje que, né, a proteção tecnológica faz diferença. Hoje em dia, o que se tem, né, de proteção? Eu diria que a gente pode, de repente, para simplificar aqui a explicação, você tem sistemas de proteção ativos e aqueles que são passivos porque você está simplesmente se protegendo, né, sem fazer frente. Então, por exemplo, você tem, como proteção individual, você tem coletes hoje em dia, né, que são as armaduras, os coletes balísticos. E tem diferentes níveis, né? E enquanto durante um período... Por exemplo, na Segunda Guerra, você vê os vídeos da Segunda Guerra, o pessoal não usava colete de proteção balística. Usava só o suspensório, né? Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos começou a usar o que se chamava na época de flak jacket, né? Que era uma jaquetinha, né, sem manga aqui assim, que dava alguma proteção. Isso foi evoluindo até os coletes balísticos que a gente tem hoje em dia, né? A gente vê muitos policiais com colete, né, mais fino, né? Então tem diferentes níveis de proteção.
E você vê, né, Forças Armadas, você vê o Exército usa um colete, né, maior, assim, você vê o cara fica com um pouco mais, né, a gente fica brincando, o cara fica todo travadão assim, né, porque é muita coisa, é pesado, mas você protege, né, o colete que o Exército Brasileiro usa, na frente e atrás você tem uma proteção ali que segura um tiro de fuzil 762, né, e nas laterais normalmente até um calibre um pouco mais baixo. Só que você percebe que existe sempre aquele equilíbrio, né, quando você vai desenvolver tecnologia, assim, ó, eu quero mais proteção, porém mais peso, né, e menos mobilidade, ou o contrário, né, e aí começou a ficar meio que, a gente fala que é moda militar, né, por um período, assim, desde da invasão dos Estados Unidos no Iraque, começou a ficar uma moda de usar um colete menor, mais leve, né, que o pessoal chama as standalones, né, que são as placas que você usa uma placa só na frente e uma atrás. Assim, não protege dos lados e tal, mas eu tenho mais agilidade, né, ela é menorzinha, eu consigo, né, me agachar, me proteger melhor, porque nem tudo é armadura, né? Então, às vezes você pode ter uma explosão perto de você e aquela onda de impacto, você não conseguiu correr a tempo, vai te causar dano do mesmo jeito, né? E, bom, em termos de proteção também tem a questão da proteção dos blindados, né? Eu acho que muita gente deve ter visto em algumas imagens, né, da guerra recente, os chamados tanques de guerra, né, que o militar quando ouve isso fica meio assim, né, porque, pô, não, chama de blindado, né? Com umas caixas em volta deles, né, umas caixas pequenas. Aquilo ali, apesar de ser blindagem, é o que a gente chama de blindagem reativa, né? É como se fosse um jogo de gato e rato, né? Sempre alguém inventa uma proteção, aí o outro vai e inventa uma arma para destruir aquela proteção, e assim vai, né? Fica mais eficiente em ambos os lados. Ambos os né? lados, com certeza. Então eu lembro que conforme foram evoluindo, né, os blindados, os tanques de guerra, né, em termos de blindagem, foram surgindo munições mais fortes. E aí, por exemplo, começou a ter alguém pensou numa proteção que eu não precisasse botar mais aço, porque mais aço fica mais pesado mais combustível, menor autonomia daquele tanque de guerra, né? Então, o que eles começaram a fazer? Blindagem reativa. Na verdade, são explosivos que cobrem o blindado com uma explosão direcionada para fora. Então, quando vem uma munição de um outro blindado que atirou em mim, aquilo ali explode e diminui a força aqui, né? A anulação de vetores ali, né? Diminui a força que aquilo vai causar na minha blindagem. Só que aí inventaram uma munição contra blindagem reativa, né? Que é uma munição que ela tem uma carga, como se fosse uma carga falsa ali para enganar a blindagem reativa. Então ela tem a primeira carga de explosão, a blindagem reativa acha que aquela é a principal, explode, vem o resto da munição atrás e destrói a blindagem. Então fica sempre nessa... Vocês falaram muitas tecnologias na essência da palavra tecnologia, né? Como solução de problema, seja através de uma técnica, de um método, né? Então, quando você fala sobre esse tipo de colete, a gente não necessariamente está falando de tecnologia digital, né? Que tem material, um software por trás. Queria que a gente abordasse um pouquinho, até antes mesmo de falar de simulação, que é a sua área principal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas tecnologias que muitas das vezes têm hardware e software, como o Iron Dome, por exemplo, lá de Israel. A gente já conversou várias vezes sobre Israel, né? Tipo, até por conta da capacidade que eles têm de tecnologia, por conta da escassez também, e porque eles vivem constantemente em guerra, né? E todos os recursos que eles também possuem para poder evoluir nesse sentido. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas tecnologias que envolvem software e hardware também, né, se possível, como, por exemplo, o Iron Dome, por exemplo, e outras tecnologias que os países utilizam para poder se proteger. Bom, o Iron Dome em si é algo realmente, assim, fantástico, né? Tanto que quando eles colocaram em funcionamento foi um grande auê mundial, assim, olha o que eles conseguiram desenvolver. Porque ele basicamente é um sistema que ele consegue detectar os projéteis vindo de outros países. Só que ele é muito eficaz nisso, né? Então ele consegue detectar mísseis de curto alcance e de longo alcance, né, que são jogados contra ele. E não só detectar, porque assim, você tem dois fatores aí. Um é detectar o que está vindo. E o segundo é você conseguir impedir aquilo. Mas algo que consiga interceptar a tempo, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, você tem que usar algum tipo de armamento antiaéreo. E normalmente você vai usar armamento antiaéreo, ou você tem aqueles com a munição, né, de tiro tenso, que a gente fala, ou seja, vocês já devem ter visto como se fossem umas metralhadoras enormes, assim, que eles apontam, né, para o céu para atirar. Devem ter visto algum vídeo, né, que sai aqueles traçantes grandes e tal. Normalmente você vai derrubar a aeronave, né, inimiga. Mas você também tem os mísseis antiaéreos que eles vão, né, por algum tipo de detecção, seja de calor, né, ou alinhado com o dado do radar, né, da posição daquele projétil, para acertar o armamento inimigo que está vindo, né, seja um míssil, um foguete, né. Então o Iron Dome ele tem uma perfeita associação entre as duas coisas. Ele detecta a coordenada, né, e faz uma projeção da trajetória daquele foguete que está vindo, ou daquele míssil que está vindo, né. Então, só para diferenciar, né, o foguete, ele é um explosivo que ele tem uma propulsão própria, né, mas ele não corrige o direcionamento dele.
Tá? O foguete, ele é balístico, né? Ele tem ele tem uma direção, só que ele aumenta o alcance, porque ao invés de ser algo que eu só disparo ele tem um combustível que vai queimando ao longo da trajetória, ele aumenta o alcance. Um míssil é como se fosse um foguete, só que guiado, por diversas formas, né? Existem mísseis guiados por satélite, mísseis guiados por infravermelho, né? Coisas desse tipo. Então o Iron Dome, ele permite que Israel seja praticamente assim, protegido realmente, né? Por uma cúpula ali, porque qualquer projétil que é enviado para as cidades israelenses, né? Ele detecta. Só que eles estão usando ele limitado às áreas urbanas, porque assim, é um sistema muito caro. Então não dá para você proteger o país inteiro, né? Então eles protegem as áreas principais. A versão nova que saiu do Iron Dome agora parece que é uma versão menor, mais portátil, que as notícias saíram esse ano, que eles estão colocando em navios, que é justamente para estar protegendo os recursos navais, plataformas de petróleo, coisas desse tipo, né? Então, assim, realmente tem se mostrado muito eficaz. Eles estão dizendo que tem 90% de eficácia, né? Desde que eles botaram para funcionar até agora, então tem protegido muito a população deles, né? Agora, puxando para a questão de software, até ainda com gancho de comunicações, a gente tem os sistemas de comando e controle, né? A gente comentou aqui muito sobre o rádio, né? Mas os sistemas de comando e controle são aqueles sistemas usados pelas Forças Armadas, né? Não só o Exército, a Marinha e a Aeronáutica também usam, né? Para eu poder saber em tempo real onde estão as minhas frações, né? Até queria perguntar, assim, da parte da aeronáutica, o que evoluiu você lembra dessa muito, parte? tanto a parte de comunicações, acho que o controle do espaço aéreo, né? Desde a evolução do CIVAM, eu participei do programa CIVAM e muita gente falava sobre a cobertura em tamanho de Brasil, né? Então, Um país continental, né? Não é um desafio fácil. Já vem toda essa questão. Mas eu acho que, assim, você tem uma evolução muito grande de tipos de comunicação que podem fazer essa cobertura, não só entre as suas partes, mas em detecção. Então, sejam radares móveis, parte de você ter isso em centros urbanos, outros tipos de proteção dentro de uma rede. Mas a grande preocupação que eu tenho hoje, na verdade, não é tanto na tecnologia de detecção ou em comunicação em si, mas nesse meio de conectividade, a gente usava enlaces satélites próprios, mas mesmo assim você pode ter coisas trafegando numa internet hoje, e isso eu acho que é uma nova arma hoje, né? A gente vê os próprios grupos hackers aí, uns se alinhando para um lado da Rússia, uns se alinhando para o lado da Ucrânia, o que causa problemas até para os países que não estão envolvidos, né? Eu vi uma notícia recente ali de brasileiros, né, que se entraram aí em parte do conflito, apoiando um lado ou outro como hackers aqui, e os grupos que eram meio contidos, vamos dizer assim, né? Tem o grupo Conti, que é um grupo lá da Rússia, conhecido por ataques de ransomware e enfim, né? Mais a bandidagem ali de roubar dados e cobrar por isso, agora incentivados. Então isso é um grande problema, né? A gente vê a própria Ucrânia conclamando ali os hackers, né? Os anônimos entraram nisso. Então você tem a possibilidade hoje de desativar quaisquer tipos de sistemas, porque por mais que a gente tenha redes próprias, tem uma série de coisas aí, redundâncias em relação a isso, tá ficando cada vez mais difícil. Você vê que algumas tecnologias não vale a pena você comprar, né? E você ter dependência, né? É isso que eu comentei aqui da Rússia ter destruído os radares antiaéreos, né, da Ucrânia. Esses radares, eles foram comprados da Rússia há alguns anos atrás. Isso é sempre uma preocupação. Então, você né? tem que pensar assim, de quem que eu compro o quê, né? Por exemplo, se eu importar, por exemplo, fuzil de um outro país, não vai fazer muita diferença, ele vai tirar do mesmo jeito, né? Você pode ter uma questão logística também de você pensar, olha, munição, né? Dizem que, por exemplo, a China tem um fuzil, né, acho que é Type 7, com calibre 7mm. Não é nem o 5.56, nem o 7.62. É uma escolha deles, e que provavelmente é uma escolha logística, porque num combate da China com qualquer outro país, ninguém consegue usar a munição deles. Se você derrotar eles numa batalha, legal, peguei um monte de munição, e aí, como é que eu atiro isso? Né? Inclusive, eu como diretor de tecnologia, eu sofro bastante, na minha trajetória de carreira, assim, lidando com pessoas que são da área de segurança, que trabalham em empresas. Você tem o protocolo da empresa, pô, tem que instalar um antivírus na tua máquina. O cara fala, não, cara, eu confio muito mais na minha máquina sem o antivírus do que o antivírus que você está pedindo para instalar. Acho que tem muito disso, né? Acho que Israel tem esse lema forte de, cara, não compro de fora, tecnologia aqui, eu acho que foi muito o que fez ela chegar onde chegou, né? O 5G, por exemplo, muita gente não quer usar a tecnologia chinesa, da Huawei, com medo de que dados sejam rastreados, seja alguma coisa passada para a China. Sim. Então tem muito país topando pagar mais caro em outras empresas que não devem ter uma intervenção do governo chinês, né? Porque lá no limite as empresas são todas do Partido Comunista Chinês. É um problema. Então tem esse ponto. Mas o que me veio à cabeça quando você falou de software, Thaísa, é o seguinte: guerras são muito caras.
são extremamente caras, né? Tem um ditado do filósofo grego Heráclito que dizia que a guerra é a mãe de todas as coisas, e entre os filhos da guerra está a inflação. Porque em um conflito entre dois países, como é que a Ucrânia vai pagar as despesas de guerra e a Rússia também? Ou se endivida mais, ou eles aumentam impostos, pô, mas já está em guerra, né? Ou eles vão e criam mais moeda para pagar os custos da guerra. É raro você achar um país que teve um caso de hiperinflação sem passar por uma guerra. Na minha cabeça vieram dois aqui, Venezuela atual, que não teve hiperinflação, mas teve o governo Chávez e Maduro, né? Aliás, que não teve guerra, mas teve quase a mesma coisa, o governo Chávez e Maduro. E aqui no Brasil a gente teve também hiperinflação sem ter guerra. Muita gente até fala, o Brasil teve uma guerra contra a hiperinflação. Foi uma inflação sistêmica, que de 54 até 94 foi sempre de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3, às vezes 4. Então, esses países vão sofrer esse aspecto econômico por conta disso. Mas qual país consegue estar em guerra quase que constantemente sem ter uma inflação muito alta? Porque eles são donos do dinheiro mundial. E o dinheiro hoje é quase um software. Quanto de hardware de dinheiro vocês veem na mão? Dinheiro físico, né? Quase nada. É um Posso software. bloquear, né, o seu cartão de crédito. Exatamente. Então, a principal arma de guerra do mundo hoje se chama dólar. Que também é o principal produto de exportação americano. É o dólar. Uma economia altamente deficitária. Consome muito mais do que produz. Tem até muita gente que vê que o dólar uma hora vai chegar até o fim, porque toda moeda que ela dominou o mundo durante um tempo depois, ela chegou até o fim, existe chamado dilema de Triffin, que fala isso. O dólar, para ser a moeda hegemônica, ele tem que ser fornecido para os países, para que eles possam usar o dólar. Para isso, os Estados Unidos tem que ser uma economia deficitária. Tem que consumir muito mais, aí manda dólar para os países. Mas quanto mais dólar eles mandam, menos confiança o pessoal vai ter no dólar e uma hora vai substituir por uma outra moeda. Mas enquanto isso não acontece, os Estados Unidos têm um grande poder que outros países não têm. Eles têm um privilégio exorbitante, que é de criar a moeda mundial, que tem muito mais demanda, e com isso eles conseguem, mesmo criando muito dinheiro, ter baixa inflação. É por isso que eles conseguem ficar 20 anos no Afeganistão, uma invasão que gastou 2 trilhões de dólares, e durante esses 20 anos a inflação americana foi baixíssima. Foi baixíssima, porque eles são donos da moeda mundial. Enquanto eles forem donos disso, eles são um país que é muito difícil de perder uma guerra, se a gente for comparar uma guerra convencional entre países, né? E não a ocupação de um país onde eles enfrentam guerrilha no final das contas. A China é a segunda maior economia do mundo, mas a moeda deles não é aceita que nem a americana. A Rússia, a mesma coisa. O pessoal pode falar, não, mas Um caso à parte, né? Então, eles são um caso à parte. E aí o pessoal pensa, não, mas armas nucleares são mais fortes do que o dólar. Não são, porque é uma tecnologia que ninguém pode usar. Não contra um outro país que tem uma arma nuclear. É só pra poder de dissuasão, né? Exatamente. Porque o que acontece se os russos têm uma arma nuclear e mandam um míssil nos americanos? Os americanos não respondem com um, respondem com 3 mil mísseis. Aí os russos, sabendo disso, não podem atacar com um, tem que atacar com todos. Então é um jogo onde, quando você tem uma ameaça de 2 potências nucleares se enfrentarem, se ambas recuam, ambas perdem, né? Digamos assim. Mas se uma dispara, o mundo perde. Porque vai iniciar uma guerra de proporções catastróficas. Então, os Estados Unidos hoje, eles estão de uma maneira assim que o dólar é a maior arma de guerra que existe. E é o maior software de guerra, vamos chamar assim. Tanto que os russos agora estão excluídos do sistema em dólar. E estão sofrendo por isso. Você falou sobre a questão de ser caro. A gente ouve muito falar isso, né? A gente até viu acho que foi o Monkey que postou alguma coisa a respeito de tipo... Nossa, milhares de dólares, milhares de, enfim... dinheiros sendo utilizado para, enfim, acabar com a vida de pessoas que ganham menos de, sei lá, X dólares por dia. Mas quão caro é? Quanto que é? Por exemplo, a gente falou de diversas tecnologias, um míssil e uma bomba e etc e tal, mas qual que é o custo disso, de fato? Você conseguiria dar uma visão pra gente? Olha, muito difícil falar disso. A gente, olhando os orçamentos, né, de defesa dos países, você consegue ter uma noção. É porque cada país coloca prioridade num tipo de tecnologia diferente, específico para a guerra, né? Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm um pressuposto de que numa ofensiva, né, quando eles estão atacando, eles dominam o espaço aéreo, né? Cada país tem uma doutrina militar vigente diferente, né? E países que estão há muito tempo sem guerra, normalmente têm uma dificuldade de manter um orçamento, né, militar mais alto. Mas o que eu acho, assim, que a gente tem que ter em mente, e que talvez fique um aprendizado, né, do que a gente está vendo dessa guerra da Ucrânia, é que uma guerra, ela não vem, assim, do dia pra noite, mas mesmo com os sinais de que a guerra tá vindo, né, muita gente tava falando, vai estourar a guerra, você não consegue se preparar a tempo. Então você tem que estar sempre preparado. Então existe um ditado latino, né? De preparação, né? Existe um ditado latino que é se vis pacem para bellum, né? Que ele é resumido como, se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Então, se a gente parar a pensar num país do tamanho do Brasil, com as riquezas que o Brasil tem, aí muita gente fala, mas o Brasil não está em guerra, né, desde a Segunda Guerra Mundial, etc. Mas você vai deixar tudo isso desprotegido? Não dá?
Você tem que proteger. Então, assim, eu acho que o orçamento de guerra de um país, ele tem uma proporção relativa aos ativos que aquele país quer proteger, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam muito de, porque a fronteira dos Estados Unidos com o México é grande. Olha o tamanho da fronteira do Brasil. A gente faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. É muito grande, é muito grande. Já participei em operação na fronteira. Você fala, cara, monitorar isso aqui é muito difícil, é um desafio gigante. E o Brasil está avançando tecnologicamente para isso, né? Com o CISFRON e com outros sistemas, né? Agora, assim como a gente estava comentando, né? Que você falou da bomba nuclear que você tem, não pode usar, né? Existem armamentos que você desenvolve, né? E que você desenvolve eles especificamente para dissuasão, né? Dentre as diversas finalidades de uma força armada, uma delas é dizer assim, olha, não mexe com a gente porque a gente está preparado, né? Então, muitas vezes as pessoas vão dizer assim, mas o Brasil gasta muito em defesa. Olha, gasta até pouco, né? Porque se você olhar anualmente, o orçamento de defesa não é aprovado 100%. Acho que nos últimos 20 anos nunca foi aprovado 100%. Então, as Forças Armadas pedem um recurso e aí você depende do parlamento, né? E aí tem várias discussões em cima, né, disso. Mas a sociedade brasileira, de um tempo para cá, está entendendo que defesa não é uma preocupação exclusiva dos militares. A defesa é uma preocupação da nação como um todo, né? Então, assim, não importa partido político ou qual que é o teu viés filosófico, religioso, você é brasileiro, você mora aqui, você tem que pensar em proteger, né? Tem uma frase que ela foi sendo modificada ao longo do tempo, né? Mas alguns atribuem, né, ao George Orwell, mas que ela diz assim, homens civilizados conseguem dormir em paz porque homens menos civilizados zelam por eles, né? Às vezes a gente fala assim, o militar é meio bronco, né? Que você tem que ser treinado, né, para uma situação como a guerra. Então, assim, se algumas pessoas conseguem dormir em paz pacificamente, é porque tem gente se preparando para defender eles. E por sinal, não só se preparando no quesito, como você falou, né, garantindo que essa inteligência e esse conhecimento não se perca, como você já falou, né, das coisas que já aconteceram, como, por exemplo, preparando simuladores para que os oficiais, os soldados, eles consigam viver uma determinada experiência que eles não vão conseguir ir lá vivenciar. Então, hoje você faz parte de um centro de desenvolvimento de sistemas dentro do Exército. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa preparação. Então, o que existe de simuladores? E a gente está falando de realidade virtual, né, principalmente, e foi até o motivo pelo qual a gente se conheceu lá em 2016, né? O que tem hoje de realidade virtual que você pode compartilhar com a gente de projetos voltados para simulação, justamente para preparação prévia, né, desses soldados? Posso só colocar o custo Claro. da guerra da Rússia aqui? Por favor. Porque eu tenho esse dado fresco, porque eu Uhum. gravei há pouco tempo sobre o assunto. Tá entre 1,4 e 2 bilhões de dólares por dia o custo da guerra. Dia. Então é mas extremamente é uma grana. caro, né? Com mais ou menos 50 dias de guerra, a Rússia ela vai gastar o que o Brasil tem de orçamento de defesa, e aí é Forças Armadas, não é só Exército, Marinha, Aeronáutica, para um ano. Sendo que o orçamento de defesa do Brasil, raramente ele é todo gasto. Ele não é todo aprovado e mesmo assim se devolve dinheiro quase todos os anos. Mas, por favor. Então, a simulação é algo inerente, né, à preparação de qualquer exército, né? Você comentou da questão da escrita dos espanhóis, né, na invasão da América. Eu tô lendo um livro sobre jogos de guerra como um todo, né? On Wargaming, muito interessante. E nesse livro ele comenta que um grande diferencial dos romanos, por terem dominado, né, a Europa, norte da África e o Oriente Médio por muito tempo, é porque eles tinham manuais militares. Então, assim, outras nações tinham escrita também, mas, assim, é difícil você achar um manual militar sistemático em outras civilizações da Europa como os romanos tiveram. Eu até comprei recentemente uma versão, não achei em português, achei em espanhol, um manual militar, né, de campanha, como um oficial romano deve montar um acampamento. Tem lá, escrito. Tem que ter tantas barracas pra cá, tantas pra cá, né? No meio fica não sei quem. Tudo baseado no que funciona, que eles já baseado viram. no que funciona, né? E, assim, a gente percebe que você ter a simulação, né? Eu vou só categorizar aqui, pra vocês verem que, assim, simulação é um espectro muito grande. Quando você pega, por exemplo, o sistema de simulação do Exército Brasileiro, né? Você tem, acho que são mais de 150 simuladores, tá? As pessoas às vezes não têm noção, né, do tamanho. E você tem 3 categorias normalmente que a gente coloca de simulação militar, né? Você tem a simulação viva, a virtual e a construtiva. Então a simulação viva seria você, realmente, o soldado vai lá treinar, né? Pode ser desde o soldado fazendo uma marcha, né? O cara andando com o equipamento dele, para ele treinar. Tipo aquilo que você estava falando sobre a Amazônia, por exemplo, de ir lá e treinar. Isso. A simulação viva é um treinamento de guerra, mas com o agente, né? Uma pessoa mesmo, usando um armamento real, mas com um efeito simulado. Então, por exemplo, você pode botar uma munição de festim,
Você pode botar uma munição de feixinho com emissor laser. Então, o Brasil dispõe de vários dispositivos desse, né, espalhados pelo país, principalmente concentrados no Centro de Adestramento Leste, que fica no Rio de Janeiro, o CEA Leste, e no CEA Sul, que fica em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né? Esses dispositivos, eles têm emissores laser na ponta dos fuzis, receptores laser em cada soldado, né, no colete, no capacete. Também tem para os blindados também, né? E aí você consegue simular um combate sabendo quem acertou quem, né? Quem morreu, quem ficou ferido, né? Quantos ganharam, quantos perderam. Já participei de alguns adestramentos desses, assim, é muito legal. É como se fosse tinha aquele laser shots, né, que tem nos shops, o laser shot dos militares. Né? Ali a gente tá brincando, assim, a galera se diverte. Mas assim, para quem gosta, né, se diverte muito. Mas ali no final você chega e fala assim, olha só, sua companhia, sei lá, morreu metade, então vamos fazer de novo. Não deu certo. Né? Então você tem uma avaliação dos instrutores, né? Então é um sistema fantástico, que é o melhor exemplo que a gente tem aqui de simulação viva. Também, no centro de instrução de GLO, onde eu servi em Campinas, a gente usava muito paintball, né? Que a gente treinava em ambientes menores, né? Treinava em ambiente urbano, então não precisava de um alcance tão grande, né? Quanto, eu tô aqui e o cara tá lá em cima do morro a 150 metros. Era em ruas fechadas, né, e tal. E a gente apostava muito na questão da dor, para o militar aprender que, olha, eu fiz errado, doeu, não vou fazer de novo. Né? Então, o paintball, ele dói bastante. Reforço, né? O reforço, E aí você tem a simulação virtual, né? Então, assim, se usa no Exército muitos treinamentos baseados em computador, né? Bem como simuladores técnicos virtuais. Então, o Perini fez o curso de artilharia antiaérea, né? Um pouco depois de ter feito esse curso, o Brasil comprou os veículos Guepard, né, que são veículos para baterias antiaéreas que usam munição, aquilo que eu comentei que parece uma grande metralhadora para o alto, né? E junto com esses armamentos reais, o Brasil comprou simuladores. Então são várias cabines, onde entra lá, eu não sou artilheiro, eu fui lá testar, né, que eu fui dar uma consultoria num projeto de modernização lá e eu entrei, fiz um primeiro teste lá, fui muito mal, não é minha área, mas você tem uma cabine fechada que ela é exatamente igual à cabine do veículo. Os botões são os mesmos, só que você não tem o custo de combustível, o custo de munição, né? E aí você pode treinar 300 vezes, quantas vezes você quiser ali, e quando o militar for pegar aquele veículo de fato, ele já vai estar muito bem treinado. E assim, os veículos militares blindados, eles consomem tanto combustível que eles não fazem quilômetros por litro. A maioria faz litros por quilômetro, porque eles são muito pesados. Também, né? São muito pesados. Então, assim, só para ligar um veículo você já gasta muito combustível. Então, você treinar no simulador desse, assim, o ganho, a economia é enorme e o ganho de instrução realmente é enorme, né? E a gente tem as simulações construtivas, né? Que as construtivas são, digamos assim, são os jogos de guerra com militares dos dois lados, né? Então, assim, por exemplo, eu já assisti alguns jogos desses, né? Você tem uma brigada inteira. Então você tem lá um general de brigada com os coronéis, assessores deles, majores e tal, sendo avaliados. A gente chama de foraval. E do outro lado você tem a força opositora, que a gente chama de forop. Então também são militares do exército brasileiro, que eles vão se comportar como um exército inimigo. Mas tudo isso está num sistema de computador, num simulador chamado Combater, né? E aí é interessante, porque o general que está sendo adestrado, a gente fala adestrado, né? É engraçado, que é de bicho, né? Mas eu brinco que eu sou de infantaria, né? A gente brinca assim, não, o infante é um animal, todo animal é adestrado na dor. Porque, como eu falei, o paintball, o cansaço, tudo isso vai te treinando para responder mais rápido, né? A gente fala que as lições aprendidas na dor jamais serão esquecidas, né? Então tem que aprender rápido e estar pronto rápido, né? Mas o escalão que está sendo adestrado ali, aquele general com os coronéis, eles estão vendo uma tela que eles não sabem o simulador que está rodando ali por trás, né, digamos assim. Eles ficam numa sala separada. E aí tem toda uma outra sala com vários militares operando o simulador e fazendo aquela guerra simulada, né? E nesse caso a gente usa a inteligência artificial para simular alguns pedaços, porque outros você tem que ter um capitão ali dando a ordem para ver se dá certo ou não. Para o general, ele está agindo exatamente como ele agiria numa situação real. Ele pega o rádio e o telefone ou o rádio vai falar com o escalão subordinado a ele. Mas por trás tem toda uma simulação acontecendo, simulando baixas. Então ele pede apoio de fogo de artilharia. Ele vai ver lá só o mapa, né? A inteligência artificial é para garantir, tipo, o random? Para não ser sempre, tipo, aquela linha de instrução? Para eu não ter, por exemplo, que, olha, eu preciso movimentar essa companhia, que não existe, né? Só no simulador, 150 homens para esse morro aqui. Por onde que eles vão? Para não ter que ficar desenhando, por exemplo, eu mando para lá, ele vai achar o caminho melhor
considerando relevo, considerando se tem um pântano ali ou se não tem, se tem um charco, se tem uma floresta, né? Então, assim, muita coisa é automatizada. Esse sistema também permite que eu automatize tudo, né? Mas aí, se eu quiser, por exemplo, não adestrar só um lado, por exemplo, eu posso pegar e montar um sistema de comportamento, né? Inclusive, a gente está fazendo umas pesquisas agora nesse Fazer sentido. cenários. Isso, né? Já automatizados. E assim, aí voltando para virtual, na virtual a gente trabalha muito a parte técnica, como eu comentei, do antiaéreo, e tem uma outra parte que eu acho que atualmente que está mais em foco assim, para o meu trabalho, que são simuladores de apoio de fogo, né? Então, assim, Perini, que é oficial da reserva de artilharia, né? Lembra o custo, né, de um tiro de artilharia, Na bucha né? eu não sou mais da reserva, eu descobri que eu não sou nada hoje. Porque você tem a reserva remunerada, eu não sou, que é o R1, e tem um R2 que é o temporário, eu também não sou. Então, Já foi. Só vão lembrar a gente de uma guerra mesmo. Os caras têm uns menos de 40 anos. Vamos chamar ele. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Tem alguma simulação no lado emocional? Que eu imagino assim, beleza. Todo dia. Isso é o que mais tem em papel, cara. Não, eu tô falando sobre a ótica tecnológica. Assim, a gente tava falando no almoço recentemente sobre, como que a tecnologia tá avançando para eu simular odor, para eu simular, cara, vários comportamentos biológicos. E eu imagino que, beleza, eu tô ali dentro do simulador, segurando o peso da arma e etc. Mas é diferente você tá no meio da guerra, Tenso, né? com um monte de tiro no seu ouvido. Tem algo tecnológico nesse sentido ou é o dia a dia Olha, vou te falar que assim, da parte emocional a gente conta muito com os treinamentos de simulação viva em si, né? Até, por exemplo, óbvio que tudo tem o ponto positivo e negativo. O simulador com emissora laser, que eu comentei com vocês, a gente chama de D7. É dispositivo de simulação de engajamento tático, né? O sistema D7, ele é muito bom para... ele gera uma planilha de dados. Esse soldado acertou aquele soldado inimigo em tal hora, né? Ele gera todos esses dados. Mas uma deficiência dele é justamente o medo, o fator emocional. Você entende que é um você jogo, não sente né? nada. Você não sente nada. Existem algumas pessoas que falam sobre gamer mode, né? Que assim, tem uma frase de simulação que fala assim, todos os modelos são errados, alguns são úteis. Né? Então, assim, quando o cara... Tem gente que entende, né? Jogo de carta. Tem um cara que ele entende a sistemática daquele jogo e ele vira o mestre daquilo. Às vezes você pegar o cara e botar num outro jogo, ele tá perdido, né? Eu vou dar um exemplo no poker quanto a isso. Vocês já tentaram jogar poker em casa, assim? Eu gosto de poker. Se você aposta feijão, ninguém leva a sério. Não tem a mesma graça. Se cada um bota R$100 na mesa, R$100, que hoje é um dinheiro que você não bota uma sacola de mercado, dependendo de onde você mora. O negócio muda de figura. Quando o cara vai lá e bota R$10, o pessoal começa a suar frio, cara. Tá valendo. Esse cara tá com a mão carregada. Porque você coloca realmente um pouco mais de realidade dentro daquela simulação. Sim. Então, durante a minha época como militar, havia muito menos sistemas do que tem hoje. Os sistemas evoluíram muito de maneira muito rápida, porque tecnologia é assim, né? Evolui muito rápido e é uma baita economia de custos. Você gasta um dinheiro para fazer um sistema, mas que depois te poupa um caminhão de dinheiro, porque ao invés de dar um tiro real, disparar um míssil antiaéreo, que é caríssimo, né? Você consegue fazer aquilo num simulador 300 vezes antes de fazer o disparo real. Então isso é muito mais em conta. Agora, quanto a aspectos emocionais, isso o Exército simula diariamente desde o início da formação, Gianotto. Desde o início, cara, porque é muita pressão para o cara, dependendo do que ele vai fazer, se vai ser um oficial, se vai ser um praça. Com um soldado já é um pouco mais leve, que não vai ser um militar de carreira. Mas o aspecto emocional é simulado durante a formação e também durante os treinamentos, como o Carlos falou. Existem os EDL, né? Os exercícios de desenvolvimento da liderança. Eles são focados mais para oficial e sargento, né? Comandante de fração, que ele é feito para deixar você num cansaço extremo e ter que tomar decisões. Então, por exemplo, o EDL normalmente começa com uma marcha de 20 km. Aí começa com... Aí o cara já tá cansado com mais de 20 km, agora vamos fazer um treinamento aqui de subir, né, maniabilidade, que é você correr, né, na formação correta. Aí agora você tem que pegar uma metralhadora, aí vem o aspecto técnico, colocar aquela metralhadora MAG em cima do reparo, que é o tripé da MAG, colocar os batentes, preparar ela e dar o tiro. Né? Então, assim, tem esse tipo de... Isso cansado e com pressão. Exausto. Agora, tem uma que a gente fez específico da parte emocional, né? A gente fazia isso muito no centro de instrução, onde eu fui instrutor, né? Esse centro de instrução de GLO que eu comentei com vocês, que a gente fazia a progressão em ambiente urbano. Né? Isso que eu comentei usando o paintball. Até foi legal que eu consegui pegar os dados desses treinamentos que a gente fazia e levei e apresentei um artigo na ITEC, no evento da OTAN, falando sobre isso, a importância da imersão para o treinamento. Porque aí quando você consegue imergir
emocionalmente, o militar naquilo, ele esquece dos limites da simulação. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente estava dando instrução num estágio de combate em ambiente urbano, tá? Então, a gente começou botando os nossos estagiários para fazerem uma progressão, que é comandar, né? Como andar, né? No ambiente urbano, né? Aquelas coisas, fatiou, passou, aquela história toda, né? A gente ensinando isso para eles, né? A primeira vez, a gente colocou eles só com camuflado, assim, normal, né? Com paintball. Óbvio que com a máscara de proteção. Né? A gente botava o nosso paintball ali no limite máximo, né? Pro cara sentir realmente a dor. E né? dói. Dói, muito. Fica roxo, Ficava uma semana roxo ali. E aí, eu já tomei um no pescoço, mas levantou até a pele, assim, negócio... Por isso que a gente fala que pra proteger, né? A pele, pelo menos. O cara levantar a gola, baixar a manga, luva, tudo. E aí, ele começa a tomar aquele tiro, dói, né? Quando o cara toma primeiro, né? Então, a gente ensinava o cara, olha, quando você for ganhar um ângulo por aqui, não bota o cotovelão pra fora, não. Coloca aqui, né? Cola no corpo. Aí o cara esquecia. O primeiro tiro que ele tomava no cotovelo, ele lembrava. Aí Nunca mais. Ficava andando assim, né? Vamos de reforço. Nunca mais. Aí depois a gente Até ia hoje eu pego botando... café assim, né? Depois a gente vai botando mais equipamento nele, porque aí o objetivo já é mais ele sentir o peso do equipamento, né? E aí eu lembro que depois da terceira ou quarta simulação viva com paintball, a gente levou eles para um galpão abandonado, que tinha próximo ao centro de instrução. A gente botou eles com equipamento completo. Ou seja, o colete estava com proteção balística nível 3, que segurava tiro de fuzil. Eles não iam sentir o paintball se eles tomassem aqui no tronco. Eles estavam com o capacete, com a máscara, Mas já tava, tudo. o reforço já tava feito. A gente filmou isso. Condicionado. A gente filmou isso, botou estatísticas em cima disso. E aí eu lembro de algumas cenas. Eu lembro de um militar, ele indo entrar num cômodo, né? E aí ele ficou muito nervoso, né? Aí ele começou a gritar, quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? E aí ele já abriu a porta atirando. Eu falei, que isso, cara? Você tem que ver se tem alguém, né? Não é assim. Teve um outro militar que ficou nervoso, ele estava andando em coluna um atrás do outro. E ele se assustou com sei lá o quê. E ele deu um tiro de paintball no pescoço do cara de trás a queima-roupa, né? Com paintball, pelo nervosismo. Então a gente viu muito isso, disparo acidental, porque ele ficou nervoso, né? A gente botava armadilhas, né? Então assim, como se fosse preparando uma guerrilha contra a invasão deles, né? Então tinha armadilhas com explosivos pequenos, só para assustar. Então você começa a perceber que essa parte emocional, ela é muito mais trabalhada na simulação viva. Você consegue trabalhar isso na realidade virtual? Consegue, mas aí você tem que pensar no custo. Quantos militares por vez eu consigo colocar numa realidade virtual? Quanto que isso vai custar? Eu acho que são objetivos diferentes, né? Porque assim, a realidade virtual é para treinar destreza ali, de você fazer alguma coisa rápido, tomar decisões. Deixar automático. Não tem como não ter a simulação viva, né? Inclusive tem uma operação muito grande aí no Brasil que envolve vários países, que é a Cruzex. Então a Cruzex é uma operação que envolve forças amigas, né? Vem vários países, participei das primeiras, que você monta esses dois países aí, tem um país vermelho, um país azul, já aconteceu em vários lugares, né? Nas edições que eu participei eram no Nordeste, você separa as próprias bases aéreas, e aí tem tanto a parte de aeronáutica, de infantaria, junto com o exército, junto com a marinha também ali na costa, e que são muito mais decisões logísticas, né? Porque no final das contas, vamos dizer, você está perdendo pessoas ali ou está perdendo posições que, na verdade, não são baixas reais. Mas eu acho que assim, você tem que conseguir combinar as duas coisas e nunca vai ter um ambiente real, né? Hoje, Anuto, acho que isso é uma coisa que, infelizmente, não tem como, a não ser que você treine em forças terrestres ali que já não são mais exércitos. Sim, né? tem tecnologias que às vezes a gente fica maravilhado com a tecnologia, né? Eu vi muito isso na ITSEC, né? A gente teve agora na ITSEC, que é o maior evento de simulação militar do mundo, né? Na Flórida. A gente teve agora em dezembro, e a gente ouviu, ele é um misto de evento acadêmico, né, com um evento de indústria e defesa, e a gente ouviu muito pessoal comentando assim, olha, não se encantem só com a tecnologia, porque às vezes a gente fica encantado, tem tecnologia que surge e some, né, em questão de 1 ano ou menos, né. Então, assim, do ponto de vista de defesa, os investimentos são a médio e longo prazo, a maioria. Então, assim, você tem que pensar, olha, essa tecnologia se encaixa aonde? E não tentar, né, enfiar a tecnologia de qualquer jeito para um treinamento, né. Então, por exemplo, do ponto de vista virtual, a gente tem um laboratório de XR, né, na minha sessão, lá no CDS, a gente fez alguns protótipos. Então, um exemplo aqui, a gente estava inicialmente pensando que, olha, a gente poderia substituir, existe no simulador de apoio de fogo, né? XR Mix. Extended Reality, né? Então, XR é um conceito guarda-chuva, né, chamado de Extended Reality, que ele inclui a realidade aumentada, a mista e a virtual. É porque no início as tecnologias eram separadas, depois você conseguiu ver que alguns softwares trabalhavam com os dois, agora você já tem hardware que trabalha com os três, né? Então, a gente usa XR para abraçar tudo isso. E a gente fez uma prova de conceito lá com realidade virtual para o observador avançado de artilharia, né? Então, como o Perim estava comentando, conta como você treinou a primeira vez o observador avançado lá no
terreno reduzido, para mostrar a diferença, né? Era uma da tecnologia. maquete, você usava réguas, tudo para direcionar o tiro, mas o pessoal ia com talco para mostrar onde é que estava caindo para você conseguir corrigir. Então já era uma simulação, porque o tiro de artilharia em si é muito caro, envolve combustível para levar as peças até a posição, envolve tempo dos militares. Então ali você conseguia treinar várias vezes antes de partir para a prática de fato. Mas era muito rudimentar ainda, né? Então eu não usei um simulador que fosse interessante como realidade virtual, que realmente você falasse, nossa, isso aqui tá muito parecido com a experiência real. Não tinha. Só que evolui muito rápido. Então hoje está muito melhor servido o ambiente de simulação para treinar oficial de exército de artilharia, por exemplo. A gente cai de novo em uma frase que eu sempre falo aqui, que é trade-offs, né? A gente precisa sempre analisar os prós e os contras e a gente tem muita questão relacionada a custo envolvida no treinamento. Então, poxa, por mais que a gente não consiga fazer com que a pessoa esteja no cenário ideal de treinamento, mas o quanto que eu não tô economizando nesse treinamento, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse que sempre esperar que eles fossem até esse tipo de simulação viva, né? É assim o nome? Sim, viva. A simulação viva, talvez a gente não conseguisse escalar. Talvez até a gente ter um agendamento, até a gente ter uma possibilidade de levar essa galera em um determinado cenário, talvez a gente não conseguiria ter um treino suficiente para um determinado período, por exemplo. Sim, a artilharia, por exemplo, ela tem uma demanda grande de simulação virtual, principalmente porque o custo da munição, né? Você tem munição artilharia que custa uns 5 mil reais, eu 10 mil reais. Até da mais cara que tem, porque você tem artilharia, que é esse obus que o Carlos falou, né? Que um canhão atira no que tá vendo, o obus atira num alvo a grandes distâncias, ele não vê uma trajetória oblíqua, que já é caro. E você tem a antiaérea, que é muito mais caro. Vamos ficar treinando então, com elas, eu fiz o curso... Pois é, eu fiz o curso de antiaérea, eu não dei um tiro com um míssil pra derrubar um avião, por motivos óbvios. Faz sentido. Imagina fazer a experiência real, vai vir um avião, eu vou dar... é extremamente caro, pô, é caríssimo, então não tem como você fazer aquilo. Eu fui embora sem dar um tiro real. E quando ia dar um tiro, era um evento. Você juntava um monte de gente para ver como é que era a experiência real do tiro. Porque é tremendamente caro. Então, o uso de simuladores, ele vai evoluir cada vez mais rápido, porque quem tem simulador tem uma vantagem competitiva na hora de treinar a sua tropa. Uhum. Só que a isso experiência também... que se ganha sem ter o Exatamente. combate real. Só que isso também não substitui o real. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu abri para ver mais detalhes de um último treinamento que a Rússia fez, que foi o maior desde que a União Soviética parou de existir em 91, que foi o Vostok 2018. Ele foi feito no final de 2018 e envolveu 300 mil militares. Então isso é pegar todo o nosso exército, mais ou menos 200 mil homens, é isso? E aí quase você 300, coloca mais outras forças para fazer, e seria tudo isso junto. Para você poder fazer esse exercício. Fizeram isso em 2018, com o apoio da China. Chamaram os chineses para participar. Aí o pessoal falou, nossa, tem embates acontecendo entre a Rússia, OTAN, isso em 2018. E agora, a Rússia fez a maior invasão desde a Segunda Guerra Mundial. Estavam se preparando. Não era uma preparação, no final das contas? O pessoal fala, quanto tempo o Putin está preparando isso? Pelo menos há 3 anos. Porque em 2018 ele fez uma simulação muito grande. Então você vê que mesmo tendo simuladores... O simulador hoje, talvez isso mude com a evolução da tecnologia, ele não consegue simular a experiência real. Então vai ter essa simulação viva sempre. Já facilita, já adianta, já... Ele poupa custos, ele treina, ele adestra, que eu acho que a melhor palavra de fato é adestramento, porque é deixar aquela experiência automática. Você repete, você não vai pensar. É que nem você pra amarrar o cadarço. Você não pensa pra amarrar o cadarço. Você consegue pensar um milhão de coisas enquanto amarra o cadarço. É que nem, por exemplo, outro dia eu fui pegar o carro pra fazer não sei o quê. Acho que dirigir, sei lá. né? Você entra automaticamente. Não, ia no mercado. Mas aí, enquanto eu dirigia, eu comecei a pensar em outras coisas. Quando eu vi, eu tava aqui no Grupo Primo. E não tinha nada pra fazer aqui. Eu só me dei conta quando eu já tava quase chegando. Eu falei, caramba, por que eu tô fazendo isso? Porque eu tava no automatismo. Então, adestrar isso é deixar o cara no automatismo. O simulador deixa mais barato, mas não vai substituir a realidade hoje. O CIMAF é um simulador que, se você olhar o quanto foi, né, o custo dele, alguns milhões de reais, é muito caro. Mas quando você olha a estatística de quantos tiros que os grupos de artilharia, as baterias de artilharia davam antes de ter o CIMAF, né? Tiros reais. Aí eles não precisavam mais dar todos aqueles tiros reais, porque eles poderiam dar muitos tiros virtuais. E quantos tiros a mais eles deram no virtual, que não seria nem possível com a quantidade de tiros reais, ele já se pagou há muito tempo, né? Então, assim, um dos grandes desafios, quando eu cheguei nessa simulação, né, o general falou assim, olha, Carlos Matos, o CIMAF não pode parar, porque atualmente a artilharia atingiu um nível de adestramento que não pode cair. Então, ok, não pode parar. E agora, qual que é o próximo passo da evolução? É nesse projeto que a gente está trabalhando agora, a evolução do software desse simulador. Então, assim, essa prática, né, que o Perini teve, né, de olhar a maquete, hoje em dia, no CIMAF, né, desde 2014, ele tem um domo, né,
não um dome inteiro, mas é uma tela semisférica, onde quem vai ser treinado, né, entra naquela sala, ele olha aquela projeção que tem uma profundidade, aí ele fica olhando, cai um tiro virtual lá, ele vê a fumaça do tiro, aí ele pega um binóculo, que também tem uma tela dentro, mas é sincronizado no mesmo ambiente virtual, aí ele consegue olhar, medir a distância, pega um rádio, que também não é um rádio real, né? Ele tá ligado via rede, pra gente não ficar gastando bateria, ficar recarregando bateria de rádio, fala com o pessoal da central de tiro, né? Fala qual que é a correção, olha, não caiu no alvo, tem que fazer isso para corrigir. O pessoal faz o cálculo, e aí você tem obuseiros, né, que são os canhões de artilharia, sensorizados, onde os militares vão lá nesses sensores e fazem, como se fosse com a munição real, tem uma munição, né, de treino, e eles dão um disparo virtual. E aí esse disparo cai de novo lá no simulador. Então, assim, você consegue fazer todo o processo de tiro da artilharia, né? Gastando só energia elétrica. Uma fração do custo. E eu acho que a grande coisa é o tanto de gente que você consegue treinar, né? Porque a gente pode pensar, né? Se você tiver situações reais ou treinos vivos, são melhores. Mas quantos a gente fazia isso antes? Então, você fazia treino Não, vivo, a agenda desse pouquíssimos. simulador é lotada, né? A gente às vezes conversa, olha, quando é que a gente pode ir que vocês estão tranquilos? A gente não tá tranquilo nunca. A gente tá sempre treinando, gente. Trade-offs, trade-offs. A gente não só trade-offs nessa questão, mas também quando você falou, por exemplo, tipo, eles estão utilizando muito equipamento de proteção, tá bom, mas ele não consegue correr. Então ele não tem tanta mobilidade. A gente tá falando de trade-offs, assim, desde o começo desse... Chega uma hora que a proteção vira vulnerabilidade, né? Exatamente. Esse problema. Tá lá, mal Então, se mexe. é uma questão de estratégia, né? Na estratégia em relação à escolha da tecnologia. Do grego, estratégia. Sêneca. Não teve Tropa momento de elite. Sêneca. Tropa de elite. Muito bom. E aí, uma pergunta pra gente fechar, pegando o gancho exatamente do que vocês estão falando, de trade-offs. Quando a gente fala de tecnologia, até o momento eu ouvi vocês falando de tecnologia para auxiliar as pessoas que estão em campo. Mas vocês acreditam que haverá um momento onde a gente terá uma diminuição das pessoas em campo e, de fato, de robôs lutando um contra os outros? Vocês acreditam que a quantidade de tecnologia que a gente tem, da forma com que ela evolui, ela vai diminuir a necessidade de pessoas, de fato? Em algum momento a gente vai chegar até a frase que o Lucão colocou aqui pra gente, onde 2 países vão estar lutando, onde a gente vai ter as pessoas, como você falou lá, que agora tem até profissionais dentro do serviço militar que fazem treinamento para ser, como que fala? Piloto de vante, né? Piloto de drone. Então ele tá a uma distância, ele tá, entre aspas, mais seguro do que uma pessoa que tá indo lá num caça, por exemplo, né? Diretamente no ambiente de guerra. Como que vocês enxergam essa questão das tecnologias como suporte, mas também substituindo as pessoas? Eu acho que a gente teve um marco aí, que foi uma guerra recente, né, da Armênia com o Azerbaijão, em que o Azerbaijão usou maciçamente drones de ataque, né, contra os blindados da Armênia. Foi a primeira vez que eles foram usados assim. Havia muito drone sendo usado já faz muito tempo, né? Para reconhecimento. Então você manda um avião desse com uma autonomia grande, né? Como o famoso Predador lá dos Estados Unidos, né? Ele voa quilômetros e você controla a distância e consegue atirar, né? E abater alvos em solo, mas não num combate assim convencional, um país contra o outro, né? E também isso foi possível por causa do baixo custo. Os drones que eles adquiriram, né, que o Azerbaijão usou, não foram os drones, né, americanos ou russos ou chineses, eles compraram da Turquia. Né? Então eram drones mais baratos, desenvolvidos para isso, para emprego maciço. Então a gente não teve ali robô contra robô, mas a gente teve um combate, digamos assim, né, de robô contra gente. Porque de um lado, você teve batalhas ali que de um lado só tinha drone. Né? E os operadores a quilômetros de distância. E do outro lado, pessoas que foram atacadas por esse drone. Então assim, em breve pode ser que você tenha isso realmente, porque foi a primeira vez que a gente viu, mas as coisas evoluem rápido, né? A gente tem uma propaganda até de uma empresa alemã já, de um veículo terrestre não tripulado, né? Porque muita gente fala do veículo aéreo não tripulado. Eu vi recentemente em feiras, né? Até a mostra BID, né? Da Base Industrial de Defesa Brasileira, eu vi o pessoal apresentando veículos aéreos não tripulados, veículos navais não tripulados e veículo terrestre não tripulado. E uma propaganda dessa empresa alemã era um veículo terrestre para carregar o seu equipamento, né? Então, por exemplo, não equipamento individual, mas equipamento coletivo, né? Então, às vezes tem que carregar muita munição, outros armamentos. Um veículo pequeno, porque ele não precisa ter um monte de gente dentro dele, né? A proteção blindada só em cima das partes essenciais e ele seguindo o operador sozinho. Aí você fala, você pode seguir autonomamente, você pode dirigir ele com um joystick e você pode pilotar ele também, mas se você vai andando e vai te seguindo. E acho que provavelmente em algum momento a gente tem... Imagina a gente tendo um cenário de fogo amigo entre drones, né? É possível. Caramba, aí... alguém vai e hackeia um dos seus drones, né? Plenamente possível. Olha, na minha opinião, né?
Tá dando uma viajada aqui, o pessoal que está assistindo, pega seu LSD agora para conseguir Perfeito. acompanhar Poder acompanhar. o raciocínio. Mas eu gosto muito de livros de filosofia, e em alguns livros o pessoal entra em questionamento sobre vida, se existe vida fora, não sei o quê. Se existe vida fora, cadê esse pessoal? Por que a gente não vê? E tem a chamada equação de Drake, que ela pensa sobre isso. Ela fala, vamos pegar e ver qual é a chance de existir vida. Mas, e os termos não é o resultado da equação em si, mas o que ele considera na equação. Ele pega, por exemplo, pensando em Via Láctea, o número de estrelas que nós temos aqui. Quando acha as estrelas, quais têm sistemas planetários? As que têm sistemas planetários, quais são adequados ao surgimento de vida? Os que são adequados ao surgimento de vida, onde surge vida de fato? Onde surge vida inteligente? Onde surge vida inteligente e técnica, com capacidade de se comunicar com outras civilizações? E o último fator é o tempo em que a vida inteligente e técnica fica nesse planeta. Porque talvez a sina da vida inteligente seja se autodestruir. Então, pensando em armas de guerra, eu falei que a maior arma de guerra para mim que existe hoje se chama dólar. Eles vão empregar essas armas para fabricar aquilo que seria, na minha opinião, a arma de guerra suprema, que é uma inteligência artificial. Hoje nós já temos algoritmos que fazem algoritmos. Mas esses algoritmos não estão no nível ainda que eles fazem isso melhor do que o melhor homem faz. Quando a gente tiver um algoritmo capaz de fazer algoritmos melhor do que o melhor homem, a gente vai estar criando um negócio que é singular, é exponencial. A gente vai estar criando Deus, no final das contas. E vai saber com que tipo de preocupação uma inteligência suprema vai olhar pra gente, assim. Então, eu não sei o que vai acontecer. E aí já entra, né, falamos de simuladores, né? Vou dar mais uma viajada aqui. Porque eu li um livro de um filósofo sueco chamado Nick Bostrom. O nome do livro era Superinteligência. E eu li pensando, esse cara vai me ensinar a ter uma superinteligência, né? Vou ficar super inteligentão. Não era nada disso. Ele falava sobre o que poderia acontecer com o surgimento desse tipo de singularidade e como nos proteger daquilo. E uma das soluções dele era, olha, é uma inteligência suprema, mas você tira ela da nossa realidade, você prende ela numa simulação. E como ela é muito inteligente, é bom ter outras camadas de simulação para que isso não venha a acontecer. E aí, voltando à equação de Drake, será que nunca surgiu uma civilização inteligente capaz de criar uma simulação assim tão avançada que a gente não perceba que é uma simulação? E depois que você cria uma, fica mais fácil de criar outras, né? Aí o questionamento dele no final era até sobre a hipótese da simulação. Ele fala, bom, se só existe uma realidade de fato, infinitas realidades virtuais, qual é a chance que a gente viva na realidade de fato? É 1 dividido por infinito, então ela tende a 0. Eu até estava comentando aqui antes que, na minha opinião, isso aqui é uma simulação. Não é possível que o Zelensky, que era um humorista, que fingia ser presidente, virou presidente e agora lidera a nação. Então, eu não sei, mas eu acho que a arma definitiva de guerra vai ser uma inteligência artificial. Eu tenho um pouco de medo de que tipo de cenário isso vai trazer no final das contas. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Assim, eu entrei para a área de programação, né, mais na parte de desenvolvimento de jogos. E aí, uma das áreas que eu me especializei foi realidade virtual. E aí, depois eu peguei uma vertente de inteligência artificial, né, para poder modelar os comportamentos. Eu estou usando isso agora em simulações militares, né. Mas recentemente eu vi uma palestra do presidente da Associação Internacional de Inteligência Artificial, esqueci o nome dele agora, mas ele falou o seguinte, olha pessoal, Hollywood fez um grande desfavor para a comunidade de inteligência artificial quando bota esses robôs que dominam o mundo, né? E ele comenta assim, ó, a gente tem esses sistemas, né, que já geram sistemas e tal, mas quando você constrói um software de inteligência artificial, é tão difícil fazer ele funcionar direito e tão mais fácil ele crashar e dar problema. E ele fala assim, eu acho que a gente já tá muito longe disso. Às vezes a gente se assiste, né? Se assusta, quer dizer, né? Quando pode estar muito longe, algum sistema desse, né? Mas eu acho que eu acho que assim, eu acho até engraçado quando vê filme de ficção científica que quebrar um painel sem fazer a porta abrir, né? Não é sempre assim? Quebra o painel, atira ali. Normalmente, na verdade, você vai atirar e não vai acontecer nada. Né? Pode ficar fechada. Exatamente. Mas o meu ponto sobre isso, até voltando ao teu questionamento, é o seguinte, você acha que vai ter mais robôs no campo de batalha? Tem um ditado do Sun Tzu, você falou de manuais militares, talvez um dos manuais mais antigos que existem, né? E o chinês que tá na China hoje, ele consegue ler esse manual sem tradução, né, que é da arte da guerra, que na verdade essa é uma tradução ocidental. A melhor tradução seria alguma coisa como a lei da guerra, do tipo, quem ignora a lei se dá mal, né? Então lá ele tinha uma frase onde ele dizia, o melhor tipo de guerra é aquela que você já começa com o inimigo vencido. Então imagina uma inteligência artificial que consiga invadir comunicações de um país, tirar tudo do ar, tirar sistema bancário, causar... É um caos tão grande que não tem como ele resistir. Ainda mais nos países ocidentais, onde a população está desarmada, vários governos falam, você não pode ter arma. Então não tem nem como resistir e fazer um tipo de guerrilha, no final das contas. Por isso que eu acho que é tão vantajoso ter uma,
que embora estejamos distantes, o pessoal vai investir bastante recurso para que se chegue nisso, no final das contas. Né? Só que, talvez a gente esteja vivo para ver, só que tecnologia evolui muito rápido. Eu larguei o exército em 2017. Já tinha esses simuladores, né? Hoje, 5 anos depois, já estão em um outro nível. E isso pensando no exército brasileiro. Não é o exército que tem o maior orçamento do mundo. Imagina o exército americano, o quanto evolui em 5 anos, né? Ou os chineses que querem disputar a hegemonia global, o quanto evolui em 5 anos. Vê os videogames, como é que era o gráfico há 30 anos, como é que são os gráficos hoje. Bota mais 30 anos de evolução exponencial na conta, né? Porque tecnologia é assim. Vocês mexem com isso, tem aquela lei de Moore, né? Que fala que o número de transistores de um chip vai dobrar a cada 2 anos pelo mesmo custo. Ela tá chegando no estágio onde o pessoal fala, não tem mais como diminuir o transistor, vai acabar a lei de Moore. Não, vai vir um novo paradigma de evolução ainda mais O rápido. pessoal fala da computação quântica, né? Pois é. Isso porque aqui a gente tá falando sobre tecnologias da guerra, a gente tocou um pouquinho em simuladores, mas a gente já teve várias conversas, cada mês o Carlos chegava a mandar uma mensagem pra mim falando de alguma coisa nova relacionada. Eu lembro que você falou de jogos, você falou, agora a galera, eles estão, eles não montam todo o cenário, todo o personagem, eles vão renderizando. Eu lembro que você trouxe algumas questões relacionadas às novas tecnologias pra renderizar jogos, né, dentro do cenário de jogos. Então assim, a evolução é realmente muito rápida, é muito absurda, tanto de hardware quanto também de evoluções de algoritmos, né, que a gente consegue encontrar. E isso não vai... Tem muita gente que acha que é só a questão da inteligência artificial que evolui. Mas o Gianotto tá aqui e pode, né... Enfim, a gente pode explorar isso até num outro episódio, sobre como áreas que não são só de inteligência artificial, mas também falando sobre escalabilidade, falando sobre algoritmos que são imperativos, o quanto eles também conseguem evoluir, assim, de uma maneira extraordinária, né? Então, a gente tem muita coisa legal que a gente ainda poderia falar, mas eu quero fechar por aqui, justamente trazendo... Poxa, a gente falou sobre muita coisa. A gente falou sobre as tecnologias, sobre como elas funcionam. A gente falou sobre tecnologias tanto no âmbito rústico da coisa, né? Ali a origem da coisa que é, de fato, métodos, técnicas para solucionar problemas, né? A gente falou sobre cavalos, mas a gente também falou sobre realidade... estendida, né? Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. A gente falou sobre as diversas tecnologias usadas para proteção, seja um míssil, seja a própria inteligência artificial. A gente falou sobre muita coisa. Eu gostei muito de ter a participação de vocês. Falamos sobre aspectos filosóficos também, um pouquinho de política, né? Não era o nosso objetivo aqui, era justamente falar de tecnologia. E quero deixar uma última fala para vocês. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a galera que está assistindo o Primotech falando sobre tecnologias da guerra, né? Por que é importante? A pessoa que chegou até esse momento do nosso podcast, de alguma forma ela estava gostando, ela estava vendo que tinha talvez alguma utilidade para a vida dela. Mas qual que é a mensagem que vocês podem deixar, o principal aprendizado que vocês têm em relação a todos esses aspectos que nós falamos de tecnologia, de uso das tecnologias dentro de um cenário militar, ou até mesmo os civis que são completamente impactados por tudo isso. E já deixar também as redes sociais, por favor. Bom, eu acho que... diria que um resumo é que, do meu ponto de vista, a tecnologia militar ela é essencial, não só para evitar a necessidade de uma guerra, né, quando isso é uma dissuasão, para que os seus inimigos não queiram nem tentar te atacar, mas como também para, no caso de uma guerra, você poder, de fato, estar protegendo o teu país. Se não houver a tecnologia, principalmente para treinamento, né, você não vai estar preparado, né? Quando o teu país entrar numa guerra, não haverá tempo para se preparar. Como que o pessoal pode se conectar com você? Bom, tem o meu LinkedIn, né, Carlos Eduardo Araújo Matos, eu acho, né? Tá bem grande. E olha que isso não é nem meu nome inteiro. Ainda faltou. Ainda faltou uma parte ali. Tem também, no LinkedIn tem também a página do Centro de Desenvolvimento de Sistemas, né? Então o pessoal pode me achar por ali. Perfeito. Muito obrigado por você ter topado. Obrigado pelo com a convite. gente, compartilhar e ter tido a liberação também, né? Sim. Agradecer meu chefe. Boa. Obrigado. Perini. Eu acho que a maior lição que fica é aquilo que a gente foi mostrando ao longo do podcast, assim, até pensando em termos históricos. Quem fica para trás em termos tecnológicos vai ser eliminado ou vai ser dominado no final das contas. Então, tecnologia é vital, é o que torna as pessoas mais produtivas, os países mais produtivos. A gente não pode relegar isso. Até pensando, né, saindo de países para pessoas em si, você pode ser, sei lá, um ótimo vendedor. É você pensar, não tem como eu ser substituído por alguém que tenha mais soluções tecnológicas, né? Precisam do componente humano, tá? Mas vai aparecer um ótimo vendedor que usa a tecnologia e vai te substituir. Então, quem não está inteirado da evolução tecnológica vai ficar para trás. Eu mesmo, embora eu tenha um apelido aqui na empresa de Sêneca, quando falam de tecnologia, né? Porque remete aí ao século I, mas eu posso me enquadrar hoje como um professor. E
eu substituí uma série de professores porque eles queriam dar uma aula presencial, uma experiência analógica. E com um pouco que eu sei de tecnologia, eu parti para uma aula digital, onde eu podia ter muito mais escala por um preço muito menor, né? Imagina quanto eu gastaria para botar, não vou nem falar o número de seguidores, mas 2.000 pessoas em uma sala. Seria algumas centenas de milhares de reais, dependendo de onde eu vou alugar essa sala. Hoje, se eu abro uma live, vai ter 2.000 pessoas vendo, e qual o custo que eu tenho com isso? Então, apenas o fato de estar mais por dentro da evolução e do uso de ferramentas tecnológicas fez com que eu substituísse professores que não estão por dentro. E o mesmo tipo de coisa vai acontecer com pessoas e também com países. Então, se interem quanto à tecnologia. Não só presencial, como síncrono também, né? A Sim. gente está criando um conteúdo aqui que vai poder ser consumido por pessoas a hora que elas quiserem, quantas vezes elas quiserem e na velocidade que elas quiserem. Perfeito. Eu entrei nessa onda do 2x agora. Aí você acha que todo mundo fala devagar. Fala devagar demais. Perini, suas redes sociais. E vocês podem me encontrar no Instagram em Bruno_Perini, no YouTube, no canal Você Mais Rico. Tem vídeos todas as segundas e quartas. E toda semana a gente tem também episódios novos do podcast Os Sócios. Perfeito. Muito obrigado, Perini. Prazer. Te agradeço a presença. Parabéns pelo podcast, João. Tá, eu tenho uma lição aqui que eu pesquei. Porque assim, nossa comunidade que nos assiste aqui, nos escuta, em geral eles estão interessados em aprender um pouco mais sobre tecnologia e se desenvolver na área. E acho que o que a gente aprendeu aqui com militares, né, pessoas que de certa forma, Perini, um ex-militar também, é que assim como na verdade, a importância dos fundamentos era o que eu queria dizer aqui, né? Porque mesmo sem tecnologia, o exército tá ali, sempre treinando a usar a faca, a rastejar e tudo mais. E eu vejo isso como de extrema importância para quem está entrando na área de tecnologia, porque a gente vê uma série de camadas de abstrações acontecendo. Então, cada vez é mais fácil desenvolver software, cada vez você tem mais caminhos, cortes de caminho para chegar num objetivo comum, mas assim, estamos aqui para ajudar vocês com os fundamentos, né? Então, nunca se esqueçam disso, retomem suas bases. Eu sou Rodrigo Gianotto, estou no LinkedIn e também no Instagram. Mas pareceu uma abertura de Masterclass, né? Então, essa é minha Start Class. Essa é minha Start Class. E ainda tem os discos do Gianotto lá no Spotify, né? Eita! Eu acho que a tecnologia ela tem dois aspectos, né? Que o primeiro é a competitividade, em tudo que a gente vai fazer, eficiência, competitividade, isso vai estar à frente. Isso seja, né, infelizmente, aí para o mal, se você vai invadir algum país ou falar dos aspectos de trabalho, como o Perini estava falando. Então, a tecnologia é competitividade, o que significa que a outra interface é eliminar vulnerabilidades. Então, se você não tem tecnologia, aí você tem um monte de vulnerabilidades. Seja isso para defesa, então a gente pode estar pensando na segurança do nosso prédio, do nosso bairro. Então, é claro que a gente vai investir nessas coisas, né? E muitas vezes não fica tão claro esse investimento do ponto de vista de um país, porque é uma coisa muito mais abstrata, né? Então, você olha uma linha ali, talvez, do orçamento de bilhões, enquanto você estivesse pensando na sua casa, poxa, R$1.000 para colocar uma câmera aqui na entrada e tal, todo mundo faria, né? Então, isso fica muito diluído. Eu acho que é importante haver uma reflexão nesse sentido, mas de que a gente esteja pensando na competitividade como um todo, que é uma educação geral. Então, quando você tem uma educação geral sobre segurança, falando até nesses aspectos da Rússia, né, eu vi algumas entrevistas recentes que isso está reverberando no mundo inteiro. Então, especialmente sobre os cyberataques, né, de novo, aí, grupos, invasões, acontecendo aqui no Brasil, que não tem nada a ver com aquilo. O que significa, que acho que é uma coisa muito importante aqui para concluir, que a gente precisa estar à frente e educado de uma maneira geral na tecnologia e especialmente na segurança, cibersegurança também, acho que para o nosso ouvinte aqui em geral, né? Não vão estar na segurança ali em termos de campo de batalha, mas a gente tende a sofrer cada vez mais desses tipos de ataques. Um dos artigos que eu li era que o Brasil é um dos lugares mais vulneráveis. Então, quando a gente está falando aqui de problemas com hackers como Americanas, Submarino, bancos, imagina os outros, porque o banco é o mais alto nível aqui de segurança, né? Imagina o restante das coisas que talvez a gente nem saiba que estão vazando por aí, né? Então, esse é um problema muito grande que eu acho que passa pela educação geral de tecnologia, essa educação básica que é muito importante também. É isso aí. Tá, se você permite um último jabá aqui, na verdade, né, um jabá do Exército Brasileiro, a gente comentou isso até antes, né? Pessoal, a gente falou sobre várias coisas aqui, né, do aspecto da guerra, mas o Exército Brasileiro, ele, como vocês podem ver, ele é muito amplo em termos de especialidades, né? Então, às vezes o cara fala, mas eu sou programador, tem lugar para mim no Exército? Tem, né? O Centro de Desenvolvimento de Sistemas é um dos lugares onde você consegue trabalhar. Então,
o Exército tem alguns concursos que você pode entrar, né? Um deles é pela Academia Militar das Agulhas Negras, né? Que eu e Perini fizemos, onde você pode se formar oficial combatente, né? E tem 7 armas ali, né? Infantaria, cavalaria, artilharia, comunicações, material bélico, intendência, né? Essas 2 últimas voltadas para logística, né? Comunicações. E dentro dessas armas você ainda tem vários cursos que você pode fazer, né? E para a área de tecnologia, além da arma de comunicações, por exemplo, que é específica, né, para o espectro eletromagnético da guerra, você tem também o Instituto Militar de Engenharia, né, onde você pode fazer o concurso. Tem o ITA, né, da Aeronáutica, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O IME do Exército você pode especializar em diferentes engenharias, como engenharia da computação, engenharia cartográfica, engenharia de mecânica, mecânico de armamento, mecânico de veículos, engenharia de materiais, né? Então, assim, nem sei se eu lembro de todas aqui, porque eu não fiz o IME, mas para o pessoal, né, que gosta mais da área de programação, quer seguir uma engenharia, você vai ver que o Instituto Militar de Engenharia tem esse espaço. E para você que às vezes já é formado, né, e gostaria de somar, né, no Exército com a sua formação já acadêmica, existe o concurso, né, para você entrar para o quadro complementar de oficiais, tá, que é da SFSEX, a Escola de Formação, né, complementar do Exército, em que você faz um curso de 1 ano para se tornar oficial, mas você já entra na sua especialidade, formado em Direito, Ciência da Computação, né, Administração, Contabilidade e outras áreas dessas. Tá? Muito bom, perfeito. Você não fala isso aqui, Muito eu tomo uma legal. bronca. Não, muito bom, muito bom. Importante. Legal. Mário, como que a galera se conecta com você? Eu sou o Mário Trentin em todas as redes aí pra facilitar, né? Muito bom, muito bom. Bom, eu ia dar essa dica no final, então, assim, eu acredito que o Primotech tem um papel frente à sociedade, sabe? A gente tá fazendo muita diferença aqui nesse momento, que é justamente trazendo para as pessoas, aumentando o nível de consciência da população em geral sobre o que é tecnologia. E como tecnologia tá no dia a dia das pessoas, talvez as pessoas não se preocupem em entender como ela funciona, por que ela existe, né? Como que a gente chegou até aqui. É mais do que a gente consumir as tecnologias, é a gente entender, cara, beleza, tipo, nem sempre foi assim, o iPhone tem 15 anos, só, né, e a gente perde a noção dessas coisas, porque ficou comum, né, ficou normal. Então eu acho que a gente tem um papel muito, muito fundamental na sociedade com o Primotech, que é de levar informação para as pessoas, de levar conhecimento a respeito do que é tecnologia, de quanta tecnologia, da importância da tecnologia e de nós discutirmos essas coisas, de nós trazermos à tona para dentro da casa das pessoas. Para que elas possam ter mais conhecimento, que elas possam levar essas discussões para outros contextos também. Então aqui a gente acabou de expor diversas opções de carreira. Se você curtiu isso aqui que foi falado sobre simuladores, por exemplo, poxa, tem gente que não é, né, formado ali no mesmo lugar que vocês, que trabalham no seu time, né? Pessoas que trabalham, que são programadores, que desenvolvem realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, realidade estendida, né, que é a soma de tudo isso. Então, são opções de carreira. E se você se interessa por isso, eu até costumo dizer, se você se aperfeiçoar, buscar fundamentos, né, não depender sempre das tecnologias, das vulnerabilidades, como o Mário falou, né? Pô, quem tá dependendo da internet, pode ser que fique na mão, né? Se ficar dependendo do GPS por satélite, você provavelmente vai ficar na mão. Então, eu acho que tem diversos aprendizados nas nossas falas aqui. O mais próximo que eu cheguei de ler a respeito foi com o livro do Joko, que é Extreme Ownership, onde ele vai contando e vai vai mostrando pra gente todos os aprendizados dele como liderança, como um Navy SEALs, por exemplo, né? Então, eu acho que tem muitos aprendizados em tudo que a gente falou, a questão de redundância, de vulnerabilidade, a questão de não dependência, né, das tecnologias, dos trade-offs, estratégias, que vocês possam levar todos esses aprendizados pra vocês, que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possível, por favor, né, para que outras pessoas possam usufruir de tamanho conhecimento compartilhado com a gente. Não deixa de se inscrever aqui no Spotify, caso você esteja ouvindo no Spotify, para receber os próximos episódios, né, você receber ali logo na home no seu Spotify. Se você tá no YouTube, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos. Deixa o seu like também, por favor. Mais alguma coisa? Nossos links, tem mais algum link? Não, vamos colocar todos os links aí, né, pra Sigam ficarem ligados. as redes sociais do Exército Brasileiro. O nosso Exército é o segundo mais seguido do mundo. Olha Ó, só. Será que a gente chega primeiro? Vamos chegar em primeiro. Vamos chegar Vamos lá. primeiro. Pô, vamos ajudar aí, Primotech. Perfeito, pessoal. Bom, se quiser me seguir nas redes sociais, é Thaísa Candela com H2S acento no I. Eu não fiz isso no começo, né? Mas Verdade. enfim, tá aí Hoje na não descrição. Pô, depois o meu é que era difícil, né? É pra ser complicado mesmo. Esperamos que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima.